Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Olá, os nossos cumprimentos mais uma vez. São 15 horas e a partir de agora estamos iniciando o nosso debate dentro do Justiça na Tarde. É evidente que o assunto trânsito é um assunto que constantemente merece ser debatido, até porque ainda temos muitas tragédias, muitos acidentes e, acima de tudo, muita irresponsabilidade no trânsito, em que pese a fiscalização, em que pese as campanhas, mas, infelizmente, ainda tem muita gente que subestima aí o trabalho sério justamente para preservar vidas. Mas tem gente que acha que se beber dirige melhor, tem gente que ainda acha que se acelerar bastante dirige também melhor. E o resultado disso são as estatísticas constantemente crescendo em termos de acidentes automobilísticos, como também de vidas que são ceifadas. Por isso é que hoje, mais uma vez, vamos desenvolver esse debate, até porque também estamos se aproximando das festas de fim de ano e geralmente tem aquela tradição, no fim de ano tudo pode, é Natal, vamos encher a cara, tudo pode, Ano Novo também chegando, a fiscalização nem vai acontecer porque está todo mundo na festa, então a gente também pode beber e dirigir que não tem problema algum. Evidente que não estamos aqui generalizando, mas infelizmente tem pessoas que ainda pensam dessa forma e o resultado tem sido, infelizmente, muito trágico. Então, a partir de agora, vamos apresentar os nossos convidados conosco aqui nos estúdios e você que está nos acompanhando pela 104,7 FM, muito obrigado pela sua sintonia, como também você que nos acompanha pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Também muito obrigado também pela sua sintonia. Então não tem distância, né? O nosso programa, onde quer que ele esteja, sempre tem, portanto, aí tenha o nosso agradecimento. É isso, vamos então cumprimentar nossos convidados. Começo aqui com o Dr. Geraldo Gutenberg. Dr. Geraldo, ele é médico de tráfego, ele representa a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego e é o presidente da Abramet-DF. A Abramet é justamente a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a seccional aqui da nossa capital federal, né, doutor Geraldo? Muito obrigado pela gentileza. Boa tarde para o senhor. Obrigado por aceitar o convite. Boa tarde, meu amigo. O prazer é todo nosso. E como você citou, meu Deus, essa época de festas é uma época de alegria, uma época de comemorações e uma época de muita tristeza também. Muita tristeza. Infelizmente. As pessoas bebem muito, perdem a noção. Você vê desastre. O André vai poder falar dessas estatísticas aí. São estatísticas muito comprometedoras. Então vamos ver se as pessoas nos ouçam aqui e diminua um pouquinho essa volúpia pelo álcool, ou que beber não dirija, né? Tá certo, então. Deixa eu cumprimentar também o doutor Arthur Magalhães, que é o vice-presidente do Conselho de Trânsito aqui da nossa capital federal. Ele é observador certificado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária e Veicular. Também agente de trânsito aqui do nosso Detran da capital federal. Doutor Arthur, também muito obrigado por aceitar o convite mais uma vez. Muito obrigado por estar conosco aqui nos estúdios. Boa tarde, Walter. Boa tarde, doutor Geraldo, coronel André Caldas, doutor Anderson. Boa tarde aos nossos ouvintes que estão aqui nos acompanhando em mais esse Justiça na Tarde. É sempre uma satisfação vir aqui participar e buscar conscientizar a população desse problema social gravíssimo, que é a mistura entre álcool, drogas e direção. Então, teremos uma tarde aí de bons conselhos, imagino eu, para todos aqueles que nos ouvem, né? E também para os profissionais da área de segurança viária que escutarão aqui trechos dos trabalhos que são diuturnamente executados aí pela educação, pela fiscalização e pela engenharia também. Muito obrigado ao senhor. Deixa eu também cumprimentar o doutor Anderson Pinheiro da Costa, advogado, especializado em Direito Penal, mestre também em Direito. Doutor Anderson, também seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Tenente Coronel André Caldas, doutor Geraldo. Boa tarde a todos. É uma satisfação enorme poder participar aqui, contribuir, né, com um assunto de extrema relevância que impacta o nosso dia a dia, impacta o dia a dia de conhecidos, de familiares e de todos que, direto ou indiretamente, precisam do trânsito de alguma forma, né, seja para o trabalho, seja para a diversão, e a gente acaba estando suscetível, né, a pessoas irresponsáveis que
mediante utilização de alcoolismo, acabam gerando aí acidentes, né? E tirando vidas, tirando sonhos, ceifando sonhos de muitas pessoas. Muito obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez, doutor Anderson. Também cumprimento o tenente-coronel André Caldas. O coronel Caldas, ele é da nossa Polícia Militar aqui da nossa capital federal e é o comandante do Batalhão de Trânsito, coronel. Seja também muito bem-vindo, muito boa tarde e obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Walter Lima, nosso comunicador dessa tarde. Cumprimentar também o doutor Anderson, nosso advogado especialista, doutor Geraldo, meu amigo Arthur, nossos companheiros aí de Conselho de Trânsito do DF, a qual também tenho a honra de participar. E muito mais do que isso é ter a oportunidade de falar sobre um tema tão importante que, ao passar dos anos, teve uma evolução muito positiva e realmente apertando para aqueles que ainda insistem em beber e dirigir. E eu sempre digo, e eu sempre começo as minhas palavras e termino elas deixando uma mensagem muito interessante. Que a gente não tem orgulho da fiscalização que a gente faz, muitas das vezes de aplicar uma multa sobre alcoolemia. O que nos enche de orgulho é vermos a redução no número de mortes no trânsito que tem acontecido no DF e no Brasil como um todo. Isso aí a gente vai discutir bastante hoje. É claro que cada vida ela não tem preço. Se perder uma vida, morrer uma pessoa por ano é um custo muito alto. Mas pelo que tinha antes de 2008, a Lei Seca, a história dela, né, Arthur conhece muito bem, deve falar aí pra gente. De 2008 para cá é uma lei muito nova, são 15 anos, né? É nova para ser uma lei. Ainda, né, mas a evolução que a gente tem observado e aí nas ruas e trabalhando nesse sentido tem sido muito positiva. Muito obrigado pelo convite e obrigado aí por dividir a mesa aí com um grupo tão seleto aí que está aqui. O álcool ainda, de certa forma, gera muita ocorrência para o policial que está ali desenvolvendo o seu trabalho na fiscalização, ou fixa, uma fiscalização física, ou fixa, ou então se movimentando. Ou seja, o motorista alcoolizado ainda gera muita ocorrência ou não, coronel? Sim, hoje, para que vocês tenham uma ideia, é tamanho o desenvolvimento disso, é a terceira maior ocorrência de trânsito que nós temos hoje no DF. A primeira, infelizmente, é o celular. O cara dirige com o celular, esse é o campeão, né? A gente sai ali, já tem alguém que tem realmente um dano também, porque o cara que está dirigindo com o celular na mão, ele vai perder reflexo, o doutor Geraldo pode explicar isso muito bem. Diminui o tempo de resposta, a própria visão dele ali é comprometida, ele causa acidente. Então, esse é campeão, infelizmente. Mais do que a cachaça? Ou mais que a bebida alcoólica? Mais que a bebida alcoólica, é a primeira. A segunda é o cinto, que o pessoal ainda insiste. E não utilizar? Não utiliza, é o segundo que a gente mais autua hoje na fiscalização. E o terceiro é a alcoolemia. A alcoolemia, infelizmente, só a PM... No ano passado, nós fizemos mais de 26 mil autos só sobre alcoolemia. Isso só a PM. E a gente sempre lembra que no DF, vários órgãos fazem a fiscalização de trânsito. O DETRAN, com uma fiscalização muito intensa. Os amigos do DR também fazem fiscalização de trânsito. A própria Polícia Rodoviária Federal atua no DF intensamente. E aí, se somar todo mundo, vai muito mais de 30 mil autuações só vinculadas ao alcoolemia. É um número realmente absurdo. Esse ano a gente já a gente deve ter a estatística aí até outubro, já estamos com mais de 20 mil. É muita coisa, né, Coronel? É muita coisa. Assim, já que o senhor citou o doutor Geraldo Gutenberg, o que diminui mais o reflexo do motorista ali dirigindo o seu veículo? Seria a ingestão de álcool ou a atenção voltada para o celular? Olha, a atenção voltada para o celular hoje é a maior causa de acidente, talvez mais do que a alcoolemia, porque as pessoas não se satisfazem só em olhar o celular. As pessoas se entusiasmam, mandam mensagem, recebem mensagem, faz selfie. Faz selfie, e isso aí é muito complicado.
Porque tem um dito que diz assim, você não pode assoviar e chupar cana, né? É o caso, você jamais vai poder dirigir e fazer qualquer outra coisa. A direção, ela é única, você requer todos os reflexos, quer sensoriais, quer sensitivos, e você não consegue fazer absolutamente mais nada a não ser dirigir. É dirigir e dirigir. Não tem mais o que fazer. Inclusive, palestras, conversas, se você for ver em muitos ônibus, diz proibido conversar com o motorista. Claro, você tira a atenção do motorista. Agora, uma conversa, como é que está você, onde você veio, já tira a atenção. Agora imagina você vendo um telefone celular, recebendo mensagem, passando mensagem. Faça um teste. Vá uma hora em um lugar ermo e pega o seu celular e dá uma olhada no seu celular. Você não vai ver por onde você passou, as árvores que você viu, a estrada que você passou, os buracos que você viu. Você não sabe o que você está fazendo se você for olhar o celular e dirigir. Literalmente você é uma pessoa cega quando você dirige e usa o telefone celular. Doutor Arthur, multa resolve a situação? Não resolve a situação por completo, mas é a pequena, eu chamo de pequena resposta estatal que nós temos para fazer com que o condutor passe a modificar o seu comportamento, né? O comportamento dos condutores, nós, do pedestre, ele se modifica de acordo com os impulsos, principalmente aqueles impulsos de viver em sociedade. Por um Estado democrático de direito, vivemos regidos sempre por uma legislação que traz ali os seus incentivos e as suas adversidades. E a infração administrativa de trânsito, os crimes de trânsito, trazem essa resposta, esse mínimo de satisfação que o Estado pode colocar como reprimenda, né, às condutas que são desviadas daquilo que é tido pela decisão política de criar uma legislação de, olha, essa finalidade que nós queremos. Nós queremos segurança viária. O que nós podemos fazer em relação a isso? Existem as infrações de trânsito, com penalidade de multa, mas a penalidade de multa especificamente para a alcoolemia, ela não é a resposta, né? Já levando aqui a multa para o tema da tarde, principalmente focado na alcoolemia, a multa é uma das penalidades. E eu tenho falado por onde tenho participado nesses últimos debates, tanto aqui na Rádio Justiça quanto em outros seminários, no próprio Conselho de Trânsito aqui do DF, que nós temos que nos atentar cada vez mais para uma outra penalidade, que é a penalidade de suspensão do direito de dirigir e a cassação do direito de dirigir. Veja, todos esses 20 mil condutores que o Tenente Coronel André Caldas apontou como exemplo de quantidade de autuações, por alcoolemia, deveriam ter a sua CNH suspensa. E aí, nós somos, doutor Geraldo, doutor Anderson, movidos por cabeça, tronco e rodas. Né? Principalmente, o Brasil não tem um estágio de mobilidade urbana avançada que permita outros modais. Nós somos extremamente dependentes dos nossos veículos, ou seja, somos extremamente dependentes da nossa CNH como condutor. E para ter a CNH, eu preciso estar atrelado a requisitos mínimos previstos no CTB. Por exemplo, não dirigir após o consumo de álcool. Feito isso, a legislação prevê a penalidade da multa, que é um valor multiplicado por 10, e também a penalidade de suspensão. Suspensão por 12 meses. Esses 20 mil condutores, André, infelizmente, não tiveram o seu direito de dirigir suspenso por diversos motivos que eu trago aqui para a tarde de hoje. Ora, a demora na aplicação da penalidade requer dos órgãos de trânsito, principalmente do Detran, né, dos Detrans do Brasil inteiro, que a penalidade de suspensão seja analisada o mais rápido possível. Era preferível que se desse em 4, 6 meses, mas infelizmente leva aí 2, 3 anos. E se não tiver recurso. Né? Se não tiver recurso. Entra com recurso e vai protelando. Então, a multa, como você iniciou a pergunta, é uma das respostas, mas a resposta que eu vejo como a mais eficiente para a alcoolemia, e tenho batido nessa tecla, é a suspensão da CNH. Ela precisa ser célere, e depois que esses 20 mil condutores do exemplo citado aqui estiverem com a CNH suspensa, é preciso que a fiscalização incida especificamente sobre eles. Uma fiscalização assertiva. Como? Ora, vamos dar um exemplo aqui. Doutor Geraldo, infelizmente, foi flagrado na alcoolemia. Qual que é o veículo do doutor Geraldo?
é o veículo da marca tal, placa tal. Os sistemas de radares dos departamentos de trânsito, dos DR do Brasil inteiro hoje, são dotados de um equipamento chamado OCR, reconhecimento óptico de caracteres. Faz a leitura da placa e joga para uma base de dados informando, ora, esse veículo pode estar sendo conduzido por um condutor que esteve com a sua CNH suspensa. E ali, com aquela informação, é possível fazer a abordagem daqueles veículos. Já existe esse sistema? Esse sistema já existe desde 2016, Walter. Eu não sabia. Desde 2016. Então, isso é extremamente importante e todo equipamento, inclusive tem uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que todo novo equipamento, desde 2016, que fora instalado, os novos, precisam ser dotados de OCR. Então, o OCR é um equipamento extremamente importante, já difundido em todo o território nacional, em rodovias e vias urbanas, e aquela massa de dados de condutores suspensos deve gerar alertas para aqueles veículos que são de propriedade daqueles condutores ou que foram conduzidos por ele nos últimos 12 meses, via sistemas de informática, é possível fazer isso, precisam ser abordados como alvo número 1 da fiscalização. Porque não basta aplicar multa, porque ela não é a resposta suficiente. Se fosse, não teríamos 20 mil, 21 mil condutores que ou bebem e dirigem e cometem a infração do artigo 65, ou se recusam a fazer o teste e cometem a infração do artigo 65A, que é a recusa ao teste. Então, se a multa fosse resposta, não teríamos tantos mil. E o que fazer então, se a multa não está sendo suficiente? É aplicar a outra penalidade que está prevista na legislação e que precisa ser aplicada de forma célere e precisa ser fiscalizada. Esse é o ponto. Então, deixa eu chegar no criminalista, um especialista no direito penal. Evidente que a gente acompanha as penalidades aplicadas contra motoristas que, principalmente, os que produzem aí tragédias, né? Mortes no trânsito, mortes de terceiros, enfim. A gente vê duas situações. Uma que o motorista passa pelo crivo da polícia judiciária e dali já é liberado. Outros não. Outros passam e já são autuados em flagrante e permanecem, portanto, ali com a prisão decretada pela justiça. Quer dizer, por que essa diferença? Tem como explicar? Ou seja, para muita gente é embriagado, atropelou ou produziu um acidente com morte, automaticamente tem que ir preso para muita gente. Mas olhando, portanto, o nosso Código de Processo Penal, não é bem assim, doutor Anderson? O que ocorre, Walter? O artigo 306, que é a embriaguez ao volante, ele traz como pena máxima 3 anos, né, de detenção. Se não detenção? Isso, não chega a ser reclusão. Então, se a gente não tem aí uma morte que justifique ou um atropelamento com uma lesão grave, o próprio delegado de polícia, ele arbitra a fiança na própria delegacia quando o indivíduo é levado em flagrante. O artigo 322 do Código de Processo Penal diz que quando o crime é punido com reclusão e a pena máxima não extrapola os 4 anos, cabe ao próprio delegado de polícia arbitrar a fiança. Então, quando a pessoa bebe e dirige, a gente tem o caput do 306, que não é nem reclusão e a pena não chega a 4. Agora, quando a pessoa efetivamente chega a atropelar alguém, nós temos aí, quando há um homicídio culposo na direção de veículo automotor com a morte da vítima e havendo a embriaguez, sendo ela constatada, a gente cai no parágrafo 3º do artigo 302. E lá a pena é reclusão de 5 a 8 anos. Então, nesse caso, o delegado não tem como arbitrar a fiança. Então, o indivíduo ele é detido, ele é realmente flagranciado e ele passa por uma audiência de custódia. E nessa audiência de custódia, ele sendo primário, tendo bons antecedentes, tendo domicílio, e até pela natureza do crime, por ser uma natureza culposa, ele acaba sendo beneficiado com a liberdade provisória. Então, ele passa a responder o processo em liberdade. Não quer dizer que, ao final, ele não vai ser punido. Até porque, em 2021, a gente teve uma mudança bem drástica no Código de Trânsito. O Código Penal, no artigo 44, ele diz que, independente da pena, se o crime for culposo, o juiz ele substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Então, antes de 2021, independente de haver morte ou não na direção de veículo automotor, quando a gente tinha um crime culposo, ninguém ficava preso, não dava cadeia. A pessoa pegava prestação de serviço à comunidade ou multa. Agora, com essa mudança que teve no CTB, o artigo 312B, ele passou a proibir o juiz de aplicar o 44 do Código Penal. Então, hoje é aplicada, sim, a pena de reclusão de 5 a 8 anos.
Então nós temos aí uma pena que vai ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, né? Porque como a pena mínima é 5 anos, a gente tem a determinação de um regime até mais gravoso para o início de cumprimento de pena. Antigamente, né, Coronel, tinha um ditado de que se dizia que crime de asfalto não dava cadeia para ninguém, né? Como muito bem mas pontuou o assim, doutor Anderson, agora mudou, né? Até corroborando com o que o doutor Anderson disse, com muita propriedade, é o que eu iniciei com as palavras aqui. O Código de Trânsito, a legislação de trânsito, ela foi evoluindo. Sim. De 2008 para cá, ela teve uma evolução e, ao meu ver, muito positiva. Então, para a gente entender como que a gente discerne o crime do administrativo, a gente faz uma leitura do seguinte: a maioria dos autos que todos nós fazemos, as polícias e os DETRANs, são baseados na recusa. Então, a gente para ali na blitz, o condutor, a gente, hoje, a Polícia Militar, o DETRAN, os órgãos de trânsito, nós dispomos dos etilômetros aqui em Brasília mais modernos que tem no mundo. A gente tem o etilômetro hoje no modo passivo, que a gente só conversando com o condutor ali, ele já indica se alguém ali bebeu ou não. Não necessariamente o condutor, mas só em conversar com ele a gente já faz a leitura ali. Então a gente usa para fazer a seleção. Então a gente pega, indicou aqui que alguém dentro desse veículo bebeu. Ele não vale como teste, Sim. o passivo, jamais, mas vale como seleção. Então a gente pega, esse carro encosta. Aí a gente convida o condutor a descer, a gente coloca o bico descartável no etilômetro e ele é convidado a soprar. Mais de 90% dos condutores recusa. É um direito que ele tem, um direito até constitucional. Já é um sinal também para os senhores. Sim, mas aí, em 2016, foi com o aperto da legislação que jogou a tolerância para zero, porque hoje a tolerância é zero. Sim. Existe um nível lá que fala 0,04 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Esse é apenas o erro padrão do aparelho. Tá. Não existe mais essa conversa. Eu tomei uma latinha, eu tomei uma dose, eu tomei... Uma colherzinha. Não existe. É zero, acabou. Isso aí, quem está ouvindo a gente tem que ter isso em mente e começar a entender. É zero. Então as pessoas optam por fazer a recusa. E a recusa, hoje, ela é um artigo próprio do Código de Trânsito. O cara está sendo autuado ali, não porque ele bebeu ou porque ele deixou de beber. Ele está sendo autuado porque ele se recusou a fazer o teste. Então, independe se ele bebeu ou não. Muitas pessoas confundiam isso e esse imbróglio ele veio parar aqui no STF. E o STF decidiu, com caráter vinculante no Brasil todo, que o cara que recusa, ele comete a infração da recusa. Só que as penalidades dessa recusa são as mesmas daquele que tivesse soprado o etilômetro ali e caído, constatado até um nível. Porque ele entra no nível administrativo, que é o 0,05 até o 0,33. Como diz na linguagem, esse não dá cadeia. Não dá cadeia. Agora, 0,34 para cima... Dá cadeia. Aí é o que o doutor estava falando com muita propriedade. Desde que tenha cometido um crime doloso. Senão ele não vai para cadeia. Se matado alguém, atropelado alguém... Então, aí entra o que o doutor explicou. Ele soprou o etilômetro, deu 0,40. É crime de trânsito. Ele vai ser levado para a delegacia. Como o doutor muito bem explicou, lá ele vai ser apresentado para a autoridade judiciária, o delegado ele vai colocar ali uma fiança para ele, aí varia, pode ser de 2 a 10 mil, depende do estado, da ocorrência, das circunstâncias, e ele é liberado, responde... Em liberdade. A parte criminal, mas a parte administrativa, que Arthur conhece muito bem, essa segue normalmente. Ele vai ter que pagar a multa, que é R$ 2.934
não é barata, mas como o Arthur disse, realmente não é aquilo que mais segura hoje. Ele vai ter o seu direito de dirigir suspenso por 12 meses. E se ele for flagrado nesses 12 meses dirigindo, e acontece, e a gente pega muito, a multa é dobrada. Aí ele vai pagar 6 mil na próxima. Tá lá dirigindo. Tá Mas com a carteira. como disse o meu amigo, dirige de vidro no cartão e pronto, vai levando a vida. Olha, a maior virtude, o maior orgulho que tem a Associação Brasileira de Medicina de Tráfico é ter feito essa diretriz. O deputado que fez, que colocou isso no Código de Trânsito, copiou a diretriz da Associação Brasileira de Medicina de Tráfico. É o maior orgulho que a Associação Brasileira de Medicina de Tráfico tem. Agora, me desculpa aqui o doutor Anderson, é muito leniente essa nossa legislação. É muito. Ontem, prenderam um camarada lá em Copacabana, ele tinha 56 ocorrências. Então, eu não vejo porque o cara ter tantos direitos, recurso daqui, recurso dali. Eu acho o seguinte, o cara foi pego. No máximo 2, 3 meses, sei lá, rapidinho, suspende a carteira dele e acabou. Agora o cara espera 3 anos. E outra coisa, ele anda pelo Brasil inteiro sem medo nenhum de ser pego, porque, não, como diz está suspenso, mas ninguém vai procurar a suspensão. Então eu acho que a gente pega por leniência. André e eu tivemos no Penatransa. O camarada foi muito feliz lá em colocar a seguinte coisa: nós só vamos nos ver livre desse inferno de álcool e direção quando fizermos a mesma coisa de cigarro. Por exemplo, eu não vou fumar aqui, eu não fumo dentro do avião, eu não fumo em canto nenhum, porque ninguém... Então, a hora que as pessoas tiverem essa consciência de que o álcool e a direção traz essa tragédia toda, é só a única época que nós vamos nos livrar do cigarro. Hoje ninguém fuma. Onde você vai, ninguém fuma. Enquanto no Penatransa, o colega colocou lá, nós só teremos sossego quando a população tiver a mesma consciência de que álcool e direção é a mesma coisa de não poder fumar em canto nenhum. Agora, o senhor queria fazer uma colocação, coronel? A educação, e a gente coloca isso, é algo que vai projetar um futuro muito melhor. O nosso dia de hoje, ele é melhor do que 6 anos atrás. Porque álcool e direção está intimamente ligado com o número de acidentes no trânsito e mortes no trânsito. Até 2016, no DF, morriam, por conta de acidentes de trânsito vinculados ao álcool, a maioria deles, em torno de 400 pessoas no DF. É um número absurdo. 400 pessoas mês? Ano. 2014, 15, 16, foi quando começou-se a fazer essa estatística. Então em 2016 foi quando teve a evolução, uma das principais, que o doutor falou, que a tolerância foi a 0. No ano seguinte, 2017, o número de mortes de trânsito no DF, eu estou falando vias urbanas e rodovias, o quadradinho inteiro, sim, caiu de 400 para 270. Opa! Isso já foi o reflexo do aperto na legislação. E não foi a conscientização do motorista, mas foi a fiscalização. Não, foi a fiscalização. Mas paralelo a isso, o que começou-se a intensificar? As ações de educação, principalmente com crianças. O DR, o Detran e a PM, nós temos projetos, esses 3 órgãos, que vão às escolas. A gente atua com crianças do 6º ano. E a gente vai às escolas, fica lá uma semana dando instrução sobre legislação de trânsito. Ótimo. No final da semana, 40 minutos por dia, o policial vai, o agente vai e vai conversando com a criança ali, dizendo: você vai entrar no teu carro, você vai ver se seu pai colocou o cinto. Se ele estiver falando no celular, você vai reclamar. Para a criança, porque a criança, ela não tem malícia, ela vai chegar e vai cobrar do pai. É o melhor fiscal. É o melhor fiscal de todos. E se não der certo nada disso, quando essa criança crescer, isso a gente está projetando daqui a 10, 15 anos, ela não vai fazer isso. E principalmente se vê o pai bebendo e dirigindo. Então a gente aposta nisso, na educação. A gente
aposta num sistema urbano melhor, onde você tem um transporte público melhor, Sim. e você diminui o número de carros, você investe em vias melhores e investe na fiscalização. Sim. Infelizmente, tem que haver. E as penalidades são terríveis. Aí, o Arthur pode até concluir aí. Eu Só vou até esse chegar- ponto dessa Pois virada não, aqui, doutor Walter, Arthur. que o André lembrou aqui, o ponto de virada de 2016 para 2017 aqui no DF, e eu estava na época coordenando essas operações pelo Detran, nós tivemos ali um dos pontos de virada que fez essa redução drástica. O que aconteceu de 2016 para 2017 no DF? Várias coisas. As campanhas educativas, a fiscalização, a sinalização viária, tudo isso é reforçado todo ano. Mas qual que foi o ponto da virada? Fizemos a Operação Pontos para a Vida. A Operação Pontos para a Vida visava retirar de circulação condutores apenados com a penalidade de suspensão ou cassação, no modelo que eu acabei de citar aqui, com o uso dos OCRs. Então, a gente lá junto nos setores passávamos, tanto para a Polícia Militar quanto para o DR e Detran, essa forma de agir. Vamos fiscalizar, por meio desses equipamentos, onde estão passando. É na Terceira Ponte de Brasília? É no centro de Taguatinga? É na Via Inum, no Eixo Monumental, na Praça dos Três Poderes aqui, na capital da República? Esses equipamentos estão onde? O sistema aponta o equipamento que mais está aferindo veículos que podem estar sendo conduzidos por condutor suspenso ou cassado, é esse aqui nesse horário. Faz seu ponto de fiscalização ali 500 metros à frente Então, uma dele. fiscalização E- super inteligente. Super inteligente, assertiva, e não mais uma fiscalização aleatória que para-se o veículo para verificar algum dos sinais, lógico. Mas ela é assertiva. E na estatística do Detran, no site, Coronel André Caldas, tem lá na nota de rodapé da estatística do ano o que aconteceu em 2017, que reduziu de 400 para 265. Operação Pontos para a Vida. E ao meu ver ainda tem um outro fator, Doutor né? Anderson. Nós temos, por exemplo, a gente enrijece a lei, piora as penas, mas não vai adiantar nada se não tiver fiscalização. Por quê? Porque a pessoa ela tem 50 e poucas infrações, ela tem 50 e poucas ocorrências, mas ela não está sendo fiscalizada. E aí vai botar a polícia militar, que tem vários afazeres, porque a polícia militar não se restringe só a fiscalizar a situação do trânsito. Para parar em decorrência disso, aí a gente tem a questão da segurança pública também, que vai ficar vulnerabilizada. Então eu acredito que não adianta enrijecer a lei se não fortalecer a fiscalização. Eu acho que ela é a medida que efetivamente mais vai combater esse tipo de prática. Até porque, assim, quem nunca esteve no barzinho, né, e um colega virou que bebeu e falou, não vou pegar o carro porque tem blitz. Então o medo não é a punição, é a fiscalização. Porque se não tiver a fiscalização, o pessoal vai pegar o carro. O pessoal olha no Waze para ver se tem polícia. Olha no Waze e liga para alguém para saber se tem blitz naquele momento. Não vai para determinado local porque sabe que a fiscalização ali ela é mais presente, ela é mais constante. Né? Então, a fiscalização é o que vai driblar essa possibilidade do pessoal conseguir uma brecha para fugir da punição. Anderson, Sensação da impunidade, né, Anderson? Exato. Me permite aqui. Eu tive Doutor recentemente Geraldo. numa audiência pública de autoescolas. Audiência pública para saber o que ia acontecer com as autoescolas. E o pessoal do Norte e Nordeste agoniado, preocupado, chorando, porque o que acontece é o seguinte, como não tem fiscalização em muitos lugares do Nordeste, as pessoas não se preocupavam em tirar a CNH baseado no fato de que não ia ter fiscalização. Então, antes, me desculpa, eu acho que o Estado não tem condição de fiscalizar todo mundo. O André, ele faz uma blitz aqui, outra blitz em Brarlândia, outra... Mas quantas pessoas furaram isso aí? Ou seja, não furaram a blitz dele, né? Quantas pessoas deixaram de participar dessa blitz? Eu acho que o Estado não tem condição de maneira nenhuma de fazer. Eu acho que o caminho, no meu entender, não é a fiscalização. Eu acho que o caminho é educação. Eu acho que educação, e assim mesmo o brasileiro é muito mal educado, né? Mas o doutor André mas falou esse da é o educação. É o que eu falei, na verdade, Da escola. é o conjunto. É. Começa na escola, nos programas, começa com uma sinalização viária adequada, um bom transporte público. A fiscalização, ela tem que existir. Ela é primordial. Nós
ninguém sobrevive sem estar fiscalizado. A gente é fiscalizado em casa até. Se tu Claro. deixa um copo lá na pia, tua mulher vai reclamar de tu. Vai, Então, na hora. e com razão. Então, a fiscalização, o que a gente tem que ter em mente? Que a fiscalização, ela é pro bem da pessoa. Sim. Como eu disse aqui, a gente não tem orgulho dos 20 mil autos, não, de forma alguma. Eu tenho orgulho que esse ano, até setembro, morreram em Brasília 179. Lembra dos 400 e tanto? Então, esse ano, até agora, Até agora- 179. Estamos caminhando para o melhor índice Olha aí. desde 2014, quando começou Fazer estatística. a fazer estatística. E eu sempre digo, porra, 179 é altíssimo, porque uma vida, né, doutor? Uma vida, ela não tem preço. E você vê que uma vida tirada por conta de um acidente de trânsito vinculado à alcoolemia, isso nos Inadmissível, né? deixa... É inadmissível. O nosso diretor científico, doutor Flávio Adura, presidente Doutor Geraldo. da Abramet, ele pesquisou e de 2016 para cá, nós sopramos 50 mil velhinhas, foram salvos 50 mil vidas. Sério, 50 doutor Geraldo? mil vidas foram salvas no Brasil inteiro, de 2016 para cá, desde que foi colocado a lei seca. 50 mil Deixa eu pessoas. chegar no doutor Arthur. Doutor Arthur, quando o senhor fala, né, no valor da multa aplicada contra a pessoa que foi flagrada dirigindo sob o efeito, enfim, bebida alcoólica, vamos colocar dessa forma. E tem ali, portanto, o seu valor, que é altíssimo. Quer dizer, altíssimo para uma boa parte da população. Aquela que nem, às vezes, tem um carrinho velho, alguma coisa assim, troca de carro a cada... se ganhar na Mega Sena ou alguma coisa nesse sentido, muito raramente troca de carro. Ao passo que aquele que paga para uma garrafa de uísque 25 mil reais para pagar uma multa de 3 mil reais, para ele, e nada é a mesma coisa. Agora, a consequência não da multa, mas essa que o senhor muito bem pontuou, né, de ficar em cima desse que teve a sua habilitação cassada ou suspensa, alguma coisa nesse sentido, esse que é o ponto, né? Esse que tem que ser, porque a multa, o valor da multa, claro, para muita gente, a maioria da população, meu Deus do céu, 3 mil reais é uma fortuna, né? Para quem ganha um salário mínimo. Agora, para esses outros aí, enfim. Agora, essa fiscalização que o senhor fala e que nos enche de orgulho aqui na nossa capital federal, é uma fiscalização que alcança todo esse nosso território de tamanho continental? Sim. Sim, todo o território do DF é dotado... Não, do país. Do país? Em todo o país, os novos equipamentos que foram instalados, equipamento para verificar velocidade, avanço de sinal, do Brasil inteiro, É uma tendência. precisam, a resolução do CONTRAN estabelece que todos os novos equipamentos que forem instalados desde 2016 precisam ser dotados dessa tecnologia, que é o OCR. Então, isso já está em diversas capitais. Todas as capitais brasileiras, eu posso afirmar, já possuem nos seus equipamentos de verificação de velocidade OCR. Todas. Então, é algo que é plenamente possível de se executar, né? E o valor aí da infração, como você bem colocou, agora eu não estou me lembrando bem o ano, mas eu creio que foi de 2019 para 2020. A multa passou a ser possível o parcelamento no cartão de crédito. Você cita 10 sempre vezes. isso. Ele cita sempre isso. Facilita mais ainda. Facilitou. Ainda, Então, assim, ainda tem outro. Tem motorista que adere ao SNL, reconhece a multa. Quando 40% ele de paga abatimento. 40% de desconto. Então, em vez de 3, já cai para 2, ele paga ali. então Sempre facilitando, são, né, são essas Coronel? situações. E aí falaram muito bem aí dessa... Eu não vejo que são situações estanques, sabe? Educação e fiscalização. Eu vejo que a fiscalização ela é fundamental para o momento agora. Nesse momento que estamos aqui nessa entrevista na Rádio Justiça, aqui no anexo do STF, nós temos, as pessoas estão aí dirigindo, Brasil afora. Se no Distrito Federal, Brasil afora, dirigindo. Como estão dirigindo? Cometeram infrações graves, gravíssimas, médias, estão acometendo em risco a população? Não é a educação que nesse momento irá resolver a situação. O Estado precisa dar uma resposta. Mas aqueles condutores que estão em formação, ou aqueles que estão nos escutando nesse momento e estão dirigindo ou não, mas estão obedecendo à legislação de trânsito, eles se sentem muito confortáveis, eu tenho certeza, de nos ouvir agora e dizer, eu estou dando seta, eu estou de cinto, eu não estou mexendo no meu celular, estou indo para o meu compromisso aqui, Não tomei escutando uma. a 104,7, não bebi após o almoço e estou indo para lá. Já aquele condutor
que bebeu alguma coisa hoje após o almoço e estava escutando a Rádio Justiça, ele, quando ele escutou o programa Alcoolemia, ele, opa, deixa eu mudar de rádio aqui. Isso não me interessa. Não me interessa. Então, é. para esses, em outros momentos, e as crianças principalmente, a quem está em momento de formação, ele precisa sim ser contaminado pela educação de trânsito, né? E os nossos filhos, os meus filhos, os netos, com certeza terão uma evolução daqui a um tempo. O nosso secretário nacional de trânsito, no evento que nós fomos, o doutor Geraldo estava lá, onde a Senatran revelou o relatório de 15 anos da Lei Seca. Ele usou muito bem a seguinte expressão, fazendo o paralelo com o hábito de fumar em locais públicos, privados. Nós ainda não tivemos, após 15 anos, a virada cultural que a Lei Seca precisa produzir no Brasil. É uma mudança de cultura. E aí, os órgãos de trânsito estão fazendo o seu papel, os órgãos de comunicação, como a Rádio Justiça, estão abrindo espaço e estamos aqui na iminência das festas de final de ano, em que é muito importante a gente reforçar toda essa problemática e reforçar a necessidade de aprimorar nossas condutas em sociedade. André, me desculpa aqui a intervenção que eu vou fazer com você. Tudo isso é importante, é válido, mas eu vou dizer um negócio a você. Nós somos 215 milhões de brasileiros. Todos os 215 milhões de brasileiros sabem que não pode beber e dirigir. Todos. Todos sabem que não pode beber e dirigir. Todos eles. Então, a gente fica nessa sinuca. Fazer o quê? Todo mundo sabe que não pode beber e dirigir. E dirige, né, Anderson? Por que subestima tanto assim a nossa lei? Teria uma explicação? Eu penso o seguinte, eu digo muito para os meus alunos em sala de aula. Não critiquem um criminoso porque você pode ser um, né? Todos nós somos criminosos em potencial. Ah, não, eu não sou. Eu digo, se você chega em casa, pega alguém estuprando seu filho, batendo na sua mãe, como você reage? Se você senta ao lado de um colega para falar mal de outro, isso é crime. Se você pega dinheiro no chão e guarda, isso é crime, está no Código Penal. Ah, mas eu não sabia, mas é errado, é crime. Né? Se eu estou andando e pego uma nota de R$10 na rua, está tipificada, apropriação de coisa achada. Então, quando eu pratico um crime, quando eu injurio alguém, eu acho uma justificativa. Agora, quando é o outro, ele é criminoso. Então, eu acho que o nosso grande problema é porque o adulto ele precisa ser disciplinado. Ele não tem como ser educado, ele tem que ter limites. E o limite ele vem pela punição e pela fiscalização. Já a criança, ela vai construindo, né? Ela vai aprendendo. Então, eu acredito, por isso que a gente fala, criança é o futuro da nação. Porque a criança, ela é uma história em branco, a gente vai escrevendo. E aí, a partir do que ela vai... Formando o caráter, né? Exatamente. Novinho, né? Vai formando o caráter, né? Então, a história do cigarro, para mim, por que pegou? Porque foi autorizado o particular a fiscalizar quem está fumando. Se eu estou no local público, num restaurante, né, ou num parque, e a pessoa começa a fumar ao meu lado, eu tenho o direito, por lei, de chegar e chamar a atenção dela. Então, ela está sendo fiscalizada por mim. Agora, se eu pego uma pessoa mexendo no celular ao lado e eu vou chamar atenção, é capaz dela me xingar, né? É capaz dela bater a porta do carro, né? Então, assim, eu não tenho, na lei de trânsito, o poder de fiscalizar o próximo. Então, quem tem que fiscalizar é o próprio Estado. E, mal ou bem, o Estado ele não tem essa capacidade de estar em todo local, a todo momento, e deixa furos. E as pessoas se aproveitam disso. Né? As pessoas, elas ainda acreditam que podem se safar. É a sensação de impunidade. E assim, voltando até no assunto que o doutor Anderson está muito bem aí nos ensinando. Os crimes de trânsito, eles são crimes tipicamente culposos. Todos os crimes de trânsito. Você fazer um enquadramento doloso é uma exceção. Depois, doutor, ele pode o senhor o que é doloso e o que é culposo para o nosso ouvinte tem entender. Uma diferença enorme. Porque você está ali flagrado dirigindo sob efeito de álcool. É um crime de trânsito, natureza culposa. Você bebeu, bateu seu carro, machucou uma pessoa. É uma lesão corporal, é um crime de trânsito. Culposo. Você atropelou, bebeu, está dirigindo, perdeu o controle do carro porque tinha bebido. Atropelou uma pessoa, matou uma pessoa. Culposo. As penas são limitadas. Começa ali com 6 meses de detenção e vai até ali 8 anos de reclusão. Então, eu não sei, e aí o doutor Anderson pode explorar esse assunto, se um aperto maior dessa legislação poderia conter, né? Porque eu digo,
A gente trabalha na rua, eu vou para a rua fiscalizar, eu vou dar sábado à noite, 3 horas da manhã, e aqui eu digo para todo mundo que está nos ouvindo que nós vamos, e aí tanto faz, nesse sábado a gente está aqui no Lago Sul, no setor de embaixadas, fazendo ponto de bloqueio nessa semana, e na sexta, e no sábado a gente está na última rua ali do Sol Nascente, fazendo a mesma. Não importa se é área nobre ou se não é área nobre. Eu sempre digo o seguinte, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, independe. E detalhe, pega lá e pega aqui. Não tem esse negócio, sabe com quem você está falando? Nós temos operações todos os dias. Eu vou beber segunda porque não vai ter... Tem. Tem da PM, tem do Detran, tem do DR e a PRF tem. De segunda a quinta, é claro que a gente economiza, nossos esforços são finitos, como todos aqui disseram, e quinta a domingo a gente coloca todo mundo na rua. Tem dia que a Polícia Militar tem 8 blitz simultâneas. Ótimo. Distribuídos no DF inteiro. E detalhe, hoje a gente começa a fazer 16, amanhã 20 horas, tem dia que a gente começa a fazer 4 da manhã. A barreira. O pessoal que está saindo da A festa. gente faz. O Detran faz a operação rescaldo. O pessoal que está saindo da festa, né? 5 da manhã. E pega muita gente. E detalhe, nesses horários, cada um que passa fica. Porque as pessoas... É aquilo que foi amplamente discutido ainda, eles ainda acreditam que vão passar impune. Olha ali no Waze. Mas não adianta nada olhar no Waze, porque no Waze eles plotam lá, né, a polícia. Meia hora de barreira, já está lá plotado no endereço. Não tem problema, é 12 cones. A gente recolhe o cone e muda o lado da via, muda a blitz para a quadra seguinte, pronto. Ele vai, opa, não está aqui, eu vou por aqui. Aí O já senhor também fica vigiando o tempo todo, a gente usa o Waze também, somos usuários. Está lá no Waze, a PM está aqui, aí os senhores mudam para outro lugar. Muda para o outro, a gente fica mudando a noite inteira. Quando começa a diminuir, a gente vai mudando. Então isso não adianta. Você sabe quanto tempo Sim, Arthur. demora a sair um alerta desse da via? A Blitz já mudou. Sabe quanto tempo demora para sair o alerta da Blitz antiga? Cerca de 1 hora. Ou seja, o pessoal vai para a boca do leão. Demora 1 hora para o Waze Cerca livrar? de 1 hora para atualizar. Agora, um assunto, doutor Gutenberg. Quer dizer, muito se fala, só tomei uma latinha. Quer dizer, eu queria que o senhor nos explicasse o que uma latinha, evidentemente que é uma latinha de cerveja, o que ela é capaz de fazer no organismo de um ser humano que está ao volante de um carro. Quando foi exarado a nossa diretriz, que virou o Código de Trânsito, que hoje é a lei seca, era permitido até 0,5. O que seria 0,5? 0,5 é uma latinha, uma dose de uísque ou uma taça de vinho. Exatamente isso aí, uma latinha. Era isso aí. E hoje, dependendo do peso, dependendo da idade, dependendo do sexo, dependendo do que você ingeriu ou não. Alimentação. Às vezes uma latinha vai lá para 0,3, 0,4. Depende muito da pessoa. Você pega uma pessoa mais magra, porque a absorção do álcool em todo o organismo, ele é ingerido no estômago, ele é ingerido no intestino delgado, ele é muito permeável. Todo canto que chegar o álcool, ele é igual água, ele é absorvido automaticamente. Então, não vá-se nessa de que vai beber uma latinha, vou lamber carvão, que o pessoal dizia antigamente. Ou então, lamber carvão. Essa também não. É muito comum. Essa eu não sabia. Beber azeite. Vou fazer até o teste. Mostra a língua. Beber azeite. Todo mundo fazia isso. Beber azeite. Porque o que acontece? Eles passam da premissa de que a gordura faz um selo em cima do estômago do intestino delgado. Então você bebe 2 ou 3 colheres de azeite, pode beber à vontade que o álcool não é absorvido. É um ledo engano, né? Nada impede a absorção do álcool, absolutamente nada impede a absorção do álcool. Então a melhor coisa que as pessoas têm que fazer é beber e não dirigir. Isso aí, Walter, é a pergunta que mais me fazem. Que tanto que eu posso beber? Seja o amigo me ligando para perguntar, ou o cara lá na Blitz, quando eu paro ele já vem e fala, olha, eu só tomei uma latinha. Primeiro, tá mentindo. Que ninguém toma uma latinha. Ninguém toma uma latinha. O cara não toma uma latinha. André, o cara fica a noite inteira no bar, vai tomar, tá mentindo, cara de pau. Só que é o seguinte, uma latinha. Ele quando é parado,
ele já não está raciocinando bem. Tem muito condutor que ele é autosselecionável, a gente chama. A gente não precisa nem mandar ele encostar, ele já vem encostando assim, naturalmente. Esse aí, meu O professor Davi Duarte, que sim, um grande amigo ele nosso, tá sempre na CBN, ele dá É de aula. Anápolis também. Ele é de Anápolis, ele Nossa dá aula cidade. no curso que nós ministramos para a formação de médicos, para serem futuros médicos do Detran. E diz, se você quiser pegar todo mundo na Blitz, vai na missa domingo. Sim. O álcool não foi expelido ainda, vai 18, 20 horas para ser expelido. As pessoas, eu vou beber aqui, vou dar um cochilo aqui, Não adianta. Não Vou adianta. bater Tem uma pergunta do doutor Arthur. Quer dizer, Natal chegando e o pessoal consome muito o vinho. Quer dizer, muita gente acha que o vinho é uma bebida do bem, quer dizer, um cálice de vinho é até bom para a saúde. Quer dizer, o aparelho ele seleciona o que é vinho, o que é uísque, o que é cerveja, enfim. Não seleciona, e a gente, lendo aí os rótulos, né, das garrafas, a gente vê que a concentração de álcool, né, no vinho, ela é muito superior da cerveja e do uísque, muito superior ainda, né? E uísques aí que se fala em mais de 30%. 40 uísque, normalmente o vinho é. 12 e a cerveja 5, né? Aí. O médico sabe melhor desses detalhes. Mas a questão é, o brinde do Natal ou o brinde... O champanhe, novo, tem ali o champanhe A pergunta também, que né? mais me fazem, André, quando conversam comigo sobre isso, vejo que eu trabalho na área, enfim, quanto tempo depois de uma dose eu posso dirigir e estar certo de que meu organismo não estou mais afetado pelos efeitos do álcool? Bem, 18, 20 horas. isso aí há essa média de 18, 20 horas, mas depende muito da quantidade de álcool e do tipo de substância que foi ingerido. Então, assim, uma dose, uma taça de vinho, dependendo do tamanho da taça de vinho, ali por volta de meia-noite, para a pessoa dirigir às 3, 4 horas da manhã, ela não foi ainda absorvida pelo organismo, né, doutor Geraldo? Para ele poder dirigir tranquilo. Então, vai fazer um brinde com a família? Os mercados estão cheios de espumantes sem álcool, estão repletos de cerveja sem álcool, aumentou muito E a cerveja venda. sem álcool não acusa nada. Não, ela é realmente ali no percentual. Isso é garantido. Isso Aí o cara não vai pelo- ficar feliz Isso é do garantido jeito não que ele por mim. gosta, né? Ele não é garantido por meio mim, isso é feliz, garantido né? pelo fabricante, né? A Que conversa, ela é reta. Então, assim, é zero, cara. Você vai fazer um bebeu. brinde de Natal, vai fazer um brinde de Ano Novo, brinde sem álcool. Se você for dirigir pela sua família, lembre-se primeiro da segurança da sua família. Segundo lugar, quanto tempo depois? Brindou por volta de meia-noite, você vai poder dirigir lá pro meio-dia do outro dia, se André, tiver sido uma taça só. E você garante que na noite de Natal vai ter Blitz. Seguramente. Olha, Natal, Ano Novo, olha aí. nós Tá temos... vendo? Valtelinho, tá aí, pronto. Então o que o André tá falando. Não adianta. É o que eu digo. Aqui no DF, e detalhe, isso é no Brasil inteiro. A gente conversa. Os Sim. comandantes têm BPTran, tem Detran, tem fiscalização no Brasil inteiro. No Rio de Janeiro é rigorosíssima. O Rio de Janeiro é 15, 16 barreiras numa noite. Aqui a gente faz 8, 9. É claro que lá é bem maior. Mas o que ocorre? Eu sempre digo, Walter, isso aqui até eu brinco com os amigos, né, e tudo. O Código de Trânsito, ele não impede ninguém de beber À vontade. e andar de carro. Não. Você pode beber e você pode sair de carro, não tem problema nenhum. Não pode dirigir. Você não pode estar dirigindo, mas você pode estar ali. Então, De carona. você pode ir de De carona, Uber, de o táxi. amigo da vez, o transporte por aplicativo. Você pode chamar os amigos em casa. Bebeu, meu amigo, não adianta, não faça a conta de uma latinha, 2 latinhas, uma taça. Eu comi um pratão de arroz com piqui, vai resolver? Não vai Lamber resolver. carvão. Lamber carvão, isso não vai resolver. Você vai dormir, meu amigo. No outro dia tu dirige. Doutor André, como é que se defende? Tá, o senhor está ali, belo de um advogado, extremamente requisitado, e de repente uma pessoa liga, um suposto cliente. Doutor Anderson, estou aqui, né, detido, fui parado numa blitz, estou na delegacia sendo autuado em flagrante, ou vou ser autuado em flagrante. Evidentemente, o senhor, como um excelente advogado, vai chegar até o suposto cliente. Qual seria a orientação? Negue que bebeu ou diga que bebeu, que lá na frente a gente
prepara a sua defesa? Como é que, quer dizer, de repente o advogado fica numa dificuldade, Excelente pergunta, Walter. né, para de alguma Excelente. forma Excelente fazer com que pergunta. aquele cliente fique satisfeito com o seu serviço? Excelente. Primeiro que nós temos um princípio constitucional em que ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio, né? O chamado nemo tenetur sede tegere. Então, a pessoa realmente ela não é obrigada Certo. a soprar o bafômetro, mas a lei permite que haja a prova indireta, né? O próprio agente público ele tem fé pública, então ele pode, através de um exame clínico, ele pode dizer a pessoa está cambaleando, ela está com os olhos vermelhos, ela está com o hálito, né, muito forte em relação ao álcool, e isso pode ser usado como prova contra essa pessoa no processo criminal. Então, antes era mais fácil, porque não havia essa previsão, né, do agente público ter essa liberalidade de fazer esse exame clínico. Geralmente as pessoas elas se negam a fazer o bafômetro, né? E o advogado criminalista geralmente ele fala para o cliente, olha, não fala nada na delegacia. Porque o que ele fala na delegacia, apesar de a prova ter que ser corroborada em juízo, ele está, naquele momento, ele não está em sã consciência, ele está embriagado, ele pode falar besteira. Então, o ideal é o indivíduo fica, de fato, calado, porque ele não é obrigado a produzir prova contra ele, e, em sequência, analisar o desdobramento daquela circunstância. A legislação ela é um pouco leniente porque quando a pessoa só bebe e ela é pega numa blitz e aquilo acaba desencadeando um procedimento criminal, a pena mínima de 6 meses, ela autoriza que o juiz, o Ministério Público, na verdade, ela determina que o Ministério Público oferte um benefício despenalizador, chamado de suspensão condicional do processo. Né? O que isso quer dizer? A Lei 9.099, ela diz que se o agente é primário e ele não responde outra ação penal, ao oferecer a denúncia, o promotor ele tem que fazer isso. Ele tem que oferecer esse benefício. E se o réu aceita, o processo contra ele fica suspenso por um período de 2 a 4 anos. Nesse período ele não pode praticar outra infração penal, ele tem que cumprir algumas determinações que serão impostas pelo juízo, e se ele cumpre, aquele processo é extinto. Então ele não chega nem a ser julgado. Né? Então, assim, para esse tipo de crime, geralmente o advogado criminalista, quando ele está diante de uma situação isolada, né, não é uma pessoa que é contumaz nesse tipo de prática, se resolve relativamente rápido, né? Porque o agente vai aceitar o benefício, então ele não passa sequer por um julgamento. Então ele não precisa passar pela produção de prova, levar testemunha, discutir laudo pericial. Mas a carteira dele pode ser suspensa. Ele não o tá administrativo Mas aí é paralelo. independente. Vai Pois ser. é. Vai É ser. porque assim, a gente fala muito no penal que a pessoa não quer perder o réu primário. Sim. Uma vez que a pessoa perde o réu primário, isso tem consequências futuras, inclusive num possível emprego, no concurso público, a ficha criminal dela fica manchada. Então, uma coisa é independente da outra. Né? O processo de suspensão da carteira de habilitação pode ocorrer na esfera administrativa Sem problema. sem que Vai haja acontecer. a condenação criminal. Vamos fazer o seguinte, nós já estamos fechando aqui a primeira hora do debate, muito rico, né? E com toda certeza não chegamos nem na metade do que a gente pretende abordar muita aqui no nosso programa. Eu peço licença aos senhores para que possamos ir então ao intervalo, porque é rápido, mas em instantes estaremos de volta e vamos para mais uma hora de debate dentro do Justiça na Tarde. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, estamos de volta com o Justiça na Tarde Debate. São 16 horas mais 6 minutos. E hoje o assunto que nós estamos aqui abordando, vocês pensam que quando a gente sai para o intervalo o assunto para? Não, a gente continua aqui no debate com os convidados, é muito bom, né? O pessoal sempre aqui fazendo um balanço do que transcorreu até o momento, enfim. Então tem muita coisa ainda para a gente poder abordar aqui com os nossos convidados. Dr. Geraldo Gutenberg, que é médico de tráfego, representando a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Ele é o presidente da Abramet-DF. A Abramet é a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Temos também o Dr. Anderson Pinheiro da Costa, que é advogado especializado em Direito Penal, mestre em Direito, professor de Direito. Temos também o Tenente Coronel André Caldas,
que é da nossa Polícia Militar aqui do Distrito Federal, é o comandante do Batalhão de Trânsito, alcança todo o nosso Distrito Federal. Temos também o doutor Arthur Magalhães, que é o vice-presidente do Conselho de Trânsito do Distrito Federal, observador certificado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária e Veicular. Ele também é agente do Detran, aqui da nossa capital federal. Antes de entrarmos, temos muitos assuntos aqui, mas eu tenho aqui uma curiosidade que eu acho importante, né? Porque a gente falando aqui da multa, do trânsito, mas, Coronel André, eu gostaria de saber do senhor, se o senhor já, evidentemente que eu tenho certeza que sim, mas qual é o sentimento do policial ali num local onde ocorreu um acidente grave, onde temos ali pessoas que não conseguiram escapar e que vieram a óbito no próprio local. Às vezes pessoas da mesma família ou pessoas conhecidas, e de repente chega ali os familiares ou chegam os familiares. Quer dizer, como é que a gente pode descrever essa cena? Porque às vezes muita gente vê ali um acidente, às vezes nem, não conheço, não tem aquele sentimento, mas é aquilo que já foi dito aqui, de repente pode ser você, né? Então ninguém quer que isso aconteça com ninguém. Eu puxo esse assunto até mesmo para levantar de alguma forma o sentimento das pessoas de responsabilidade. Que eu imagino que não é fácil uma pessoa chegar no local de um acidente e ver ali um parente, um filho, um pai, uma mãe, uma irmã, um irmão. Não é fácil chegar ali e deparar, e principalmente quando tem crianças também nesse meio. Eu tenho certeza que o senhor já deparou, mas o senhor poderia nos descrever que sentimento é esse, que momento é esse e que os senhores têm que enfrentar e dar a notícia? Walter, muito boa pergunta. Talvez a melhor do dia. Infelizmente, e assim, eu falo de coração mesmo, infelizmente a gente se depara com isso praticamente todos os dias. É um acidente de trânsito com vítima. Mesmo que a pessoa não vá a óbito, mas uma pessoa fica presa ali nas ferragens do veículo, criança, idosos, às vezes são passageiros ali, e a Polícia Militar, ela é sempre, por ter uma hora efetiva, por estar sempre nas ruas, por ter essa grande amplitude, essa característica de estar em todas as satélites, em todos os lugares, a gente acaba, junto com os colegas do Corpo de Bombeiros, sendo sempre os primeiros a chegar ali num acidente. E quando a gente chega num acidente, a gente primeiro procura verificar, tem vítima? Não tem vítima? Ótimo, graças a Deus, muito bom. Vamos isolar, liberar a via e a vida que segue, que bom. Agora, se tem vítima, a nossa primeira preocupação é com o estado de saúde daquela vítima ali. Então, a gente faz o quê? A gente faz o isolamento, obviamente. Por que eu tenho que fazer o isolamento primeiro? Senão o próprio policial ele vira outra vítima. O doutor sabe muito bem disso. Ele vira outra vítima. Vem um outro veículo em alta velocidade, isso acontece geralmente nas madrugadas, no período noturno, em alta velocidade. Nossas vias, o DF ele tem uma característica muito diferente de qualquer um outro estado, porque ele é cercado. Você está dentro de uma via urbana, você já passa por uma rodovia, e quando você olha, você já está dentro de uma rodovia federal. Todas as rodovias federais nascem em Brasília. Muitas pessoas não sabem disso. 020, 030, 040, 050, que vai para Rio, São Paulo, todas nascem no Brasil, característica de Brasília. E aí você chega num local desse de acidente e está lá uma vítima, uma criança, tudo. E a gente procura de imediato acionar o socorro, isolar, tentar prestar o primeiro atendimento ali para aquelas vítimas e tentar... Como ser humano, a gente tira ali a farda, a camisa e a gente se coloca no lugar daquelas pessoas ali, tenta fazer o melhor, aciona o parente tudo, e aí que é o X da questão. Quando o parente vê que o acidente foi causado por alguém que bebeu, que dirigiu, que não estava em condições, o sentimento, Walter, que a gente vê nos olhos
das pessoas, dos parentes, ou da própria vítima, quando ela está bem, é revolta. É revolta. Eles se revoltam porque a gente nunca acredita que vai acontecer com a gente nunca acredita que vai acontecer com um parente nosso, com um ente querido, né? E o que a gente tem que ter em mente? O resumo de tudo isso. A gente tem que pensar isso antes de pegar um carro e ir para o cara, o condutor, com seu veículo. E aí tanto faz ser uma moto, uma bicicleta, um carro, um caminhão que bebeu e está dirigindo, ele é uma arma. Ele é uma arma potencial. André, e outra coisa, são pessoas que saíram para ir no mercado, pessoas que saíram para ir na missa, pessoas que saíram para o médico, para visitar o filho. É uma tragédia, assim, sem igual. Você não tem como descrever isso aí. A gente que trabalha salvando vidas no asfalto, você não tem como descrever um negócio desse. Ninguém aceita. Ninguém aceita. Não. Mas meu filho saiu para ir pro mercado, saiu para ir ali na esquina. É revolta, é revolta. Sentimento, Muita a gente revolta, vê muita tristeza. Muita revolta. Tristeza, a pessoa quer agredir a outra, quer matar a outra. É o que o nosso causídico aqui falou, todo mundo é um assassino em potencial, né, doutor? Basta a oportunidade. E aí aumenta até briga no trânsito. Que tá tendo, a gente hoje, uma das principais ocorrências que a gente tem atendido é briga de trânsito. O cara bateu no outro, aí desce ali, aí o próprio cara identifica que ele bebeu, e nesses casos, quando há essa identificação, a polícia militar tem que ser acionada. Toda vez que tem, isso é uma regra, tem um acidente de trânsito, independente do acidente que for, o teste de alcoolemia é feito. É obrigado. Chegou, é obrigado. A gente já chega, motorista, quem são os dois condutores? Vem cá, me passa a carteira, etilômetro. Bateu o carro ali, machucou ou não, chegou a polícia militar, chegou o Detran, ele vai fazer o teste naquele cara ali. É impositivo isso. E, infelizmente, é um dos desdobramentos. E aí vai cair ali na parte que o doutor Anderson muito bem nos disse, que é a parte de uma lesão corporal culposa ou de um homicídio. E tem mais um que a gente não falou aqui, um crime que o doutor Anderson pode até discorrer, que é você pegar e entregar o seu carro a uma pessoa que dirigiu. Que bebeu e dirigiu. E está dirigindo. Você não pode entregar, não pode deixar ela pegar. E você não pode confiar. Você está sabendo, ou às vezes está do teu lado ali. Você é o proprietário do carro. Aí, porra, eu bebi, não vou dirigir, mas vou dar a chave aqui pro meu amigo, que bebeu também para ele dirigir. É crime de trânsito. Entregar, confiar a pessoa. Então, ou seja, a legislação, ela é bem explorada. E detalhe, não adianta quando cai ali na barreira, o cara falar, não vou produzir prova contra mim, então eu não vou soprar o etilômetro, aí desce o cara do carro, cambaleando, olho vermelho. Não consegue fazer o 4? O 4 existe. É uma questão psicomotora ali. Mas não consegue fazer. Ele não consegue. Ele não consegue. A fala cambaleante, a gente chama isso, no meio técnico, de sinais de embriaguez. Quando o agente da autoridade do trânsito indica ali naquele condutor apenas um sinal de embriaguez, tá com o olho vermelho, a fala, ele pode fazer recusa, não tem problema. Agora, se o agente da autoridade de trânsito indicou ali 2, 3 sinais, mesmo ele dizendo, me recuso a fazer o teste, ele vai ser preso. Importante por embriaguez. Isso aí tem que ficar claro para todo mundo que está ouvindo. Então, eu vou usar o meu direito constitucional de não produzir prova contra mim, então eu não vou soprar o etilômetro e eu vou para casa aqui. E se eu não quiser descer do carro? Para não fazer o quarto, para não cambalear. O odor etílico já é o suficiente para lhe dar voz de prisão? Sim, mas ele só não. Tem que ser mais de um. Então, o odor, a fala, o odor, a fala. É o conjunto. Não pode ser um. Colocar o condutor numa linha.
Sim, mas se ele não quiser descer, fácil, se ele quiser ficar colocou- sentado, Anda ali, meu amigo, Anda daqui ali. pra cá. Ele É, vai em zigue-zague. É um sinal de é- embriaguez. Fortíssimo. Vai, Não que tem esteja condutor defendendo que aqui desce do carro, ninguém, ô só- Walter. Tem sim. condutor que desce do carro, cai no chão. Nossa Senhora. Cai no É chão. importante destacar isso, Walter Lima, porque aos nossos ouvintes e os telespectadores do YouTube também, Sim. a ideia de que basta não colaborar com a fiscalização para se livrar do crime está totalmente errada. Mas está totalmente errada desde 2012, quando foi alterada a legislação, em 2012, e trazida a possibilidade da multiplicidade de provas para a constatação do crime do artigo 306 do CTB, que pode ser constatado pelo exame do etilômetro, o popular bafômetro, por exames de sangue e também por sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora. Existe uma ficha padrão do Conselho Nacional de Trânsito, criado na Resolução 432. Essa ficha ela pode ser preenchida por qualquer agente da autoridade de trânsito. Policial Militar, PRF, Detran, esqueci de alguém? DR, perdão. É muito importante lembrar sempre do trabalho do DR, que é muito importante aqui também na nossa capital. E que o condutor chegou na Blitz, né? Vamos ser bem prático aqui na nossa fala. Chegou na Blitz, não quero fazer o teste do etilômetro. Ok. Mas ele fala isso já com a voz cambaleante, desorientado. Você olha dentro do veículo, tem lá uma garrafa aberta de cerveja ou de alguma outra bebida, as vestes alinhadas, o odor etílico exalando, está Chupando balinha de Tá desorientado, olhos vermelhos. Então são vários sinais. São tantos sinais que eu não consigo decorar a lista. São mais de 15, 20 sinais ali. E basta 2 desses. Basta 2 desses para que ele, mesmo não colaborando, existe a prova, que eu chamo da prova passiva. Né? Se ele colaborar, tem algo a favor? Não, o que ele pode colaborar qual que é o princípio que rege o trânsito, Walter? É o princípio da confiança. Doutor, antes de eu vir para cá, ele precisa confiar que o veículo que está transitando ao lado dele está licenciado, que o condutor está habilitado, que quando ele passar no sinal que está verde, os veículos que vêm no sentido oposto do cruzamento vão parar e respeitar o sinal vermelho, que o veículo que está à sua frente, já que ele não sinalizou que ele vai virar à esquerda, então ele vai seguir em linha reta. E o Anderson tem que fazer o mesmo. Se ele vai virar à esquerda, ele sinaliza com a seta que vai. O princípio da confiança é fundamental. E em relação à alcoolemia, nós precisamos confiar, nós 5, nós 6 aqui dessa sala, com o nosso operador aqui, precisamos confiar que ao sair daqui, os veículos que estão ao nosso lado, eles estão em condições de dirigir. E eles têm que confiar o mesmo a cada um de nós. Então, por conta do princípio da confiança, que foi criado o artigo 65A do CTB, que trata da obrigatoriedade de se realizar o teste. Realize o teste do etilômetro. Não vou realizar, você não está colaborando, você não está fomentando a confiança no sistema de trânsito. Sem a confiança, Walter, ninguém consegue sair de casa e transitar com segurança. Agora, doutor Arthur, por que quando a pessoa é flagrada, embriagada, é multada, enfim, não deu delegacia de forma administrativa, e a pessoa tem um período para se defender? Ou seja, e muita gente entende que defender de quê? Porque todo documento que eu mando para justificar que eu não estava bêbado, que eu só tomei uma latinha, ou alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, reza a lenda que ninguém consegue ser ou dobrar, no caso aí, os julgadores dessa notificação. Ou seja, a notificação vai prevalecer. Isso é lenda ou é verdade? É uma lenda, Walter Lima. Eu trouxe para cá hoje um relatório de gestão dos últimos 2 anos do Conselho de Trânsito aqui do Distrito Federal, do qual eu estou na vice-presidência. O Tenente Coronel André Caldas é o nosso conselheiro representante da Polícia Militar. Temos lá outros 14 conselheiros, além de nós 2. O doutor Geraldo foi conselheiro conosco lá. Não é a Jari, não. Também não, as instâncias é uma instância superior. A instância superior. Então, nós temos aí, depois a primeira instância, vamos dizer assim, que o recurso é apresentado, é ao Núcleo de Defesa Prévia. Sim. Primeira instância. Depois do Núcleo de Defesa Prévia, isso vai para as Juntas Administrativas de Recurso de Infração, chamado de JARI, ou JARI. É Jari, né? E a última instância aqui dentro do DF, né, para a maioria das infrações, raríssimas infrações tem um outro recurso ao CONTRAN,
chegam ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal, que é o CONTRANDIF, e nos outros estados que nos ouvem, Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRANS. E aqui, no balanço desses 2 últimos anos da gestão, que se encerra agora em fevereiro, o mandato, os conselheiros são indicados por um mandato de 2 anos, nós tivemos aí 1.576 processos relatados. Desses 1.576 processos relatados, eu tenho aqui o percentual daqueles que foram deferidos e indeferidos. 325 foram deferidos. Sério? 889 foram indeferidos e 362 não foram conhecidos por erros processuais. Chega um processo sequer sem assinatura ou sem documento algum. Faltando documento. Então existe Colocou depois do prazo. É onde o doutor Anderson entra, né? O doutor Anderson. E entra e tem que entrar muito bem. A diferença da pessoa foi multada. É direito da pessoa embriagada e teve, enfim, e consegue ser absolvida? Consegue. Mas qual é a mágica? A própria falha humana, né? Porque... a falha, o senhor diz de quem? De quem lavrou De quem lavrou o auto de infração, ou de quem processou aquela informação fora do prazo, né? Nós podemos ter aí casos de prescrição dentro do processo. Ficou parado muito tempo. O processo fica parado por mais de 5 anos ou por mais de 3 anos de forma intercorrente, tem uma prescrição administrativa sobre isso também. E o papel dos advogados é fundamental, porque não basta penalizar. Nós temos que penalizar dentro de um processo legal, com direito de defesa, e nos conselhos de trânsito isso efetivamente acontece. Então, aqui no DF, 20% dos processos foram deferidos. Ou seja, a história do condutor que desacredita no sistema de julgamento das suas infrações é uma lenda. É uma lenda. Sim. Foi autuado e você possui argumentos plausíveis para demonstrar que aquele auto de infração não foi feito da forma correta, demonstre, recorra e acredite. E os números estão aí para comprovar que essas instâncias não existem para apenas confirmar o ato do agente da autoridade de trânsito. Elas existem para verificar mesmo a devida correção do que está ali. Então, Walter, 56% dos recursos indeferidos, 20% deferidos e 23% não conhecidos por diversos Então, o senhor sugere problemas. Que qualquer um que vier a ser notificado, que entre, Sim, recorra daquela... sim, Agora, o doutor Anderson ele pode. É direito recorrer. É uma garantia. Alega argumentos da- plausíveis, né? uma O cara vai ali, garantia. mata outra pessoa, ele vai recorrer da justiça. O direito, Ele vai né, doutor? recorrendo. Qualquer pessoa tem o direito sagrado da defesa. Pode ser o maior crime de mas veja, qualquer um, né? Eu faço parte dessa estatística. O que aconteceu comigo na pandemia? Eu estava... Estatística que o senhor foi absolvido? Exatamente, de um recurso que foi provido. Eu estava dirigindo numa via em Águas Claras, na época eu estava no Matouro, e veio um C3 a mais de 120 km por hora numa via que era de 40. Ele bateu com o meu carro, capotou 2 vezes, e eu me feri. Né? Eu estava com outra pessoa no carro, nós nos machucamos, e aí chegou o Detran, chegou a Polícia Militar e chegaram os bombeiros. E uma das agentes do Detran exigiu que eu fizesse o bafômetro. Só que, por exemplo, meu pai faleceu de Covid, eu tive um irmão que ficou 8 meses em coma por Covid, e eu fui internado e fui para UTI por causa de Covid. E a forma como ela queria fazer, ali tinha mais de 40 pessoas, todo mundo olhando o acidente, querendo abrir porta, puxar objetos. Eu virei e falei, eu não vou soprar o bafômetro aqui na frente de todo mundo. Se a senhora me levar para um lugar mais afastado, eu sopro, mas aqui não, eu não vou tirar a máscara. E ela falou, eu estou exigindo, eu não estou pedindo. Eu falei, eu me recuso a tirar a máscara, eu não vou soprar aqui. E aí o próprio agente do bombeiro e da polícia militar falaram para ela que aquele procedimento estava incorreto. E ela disse, eu estou fazendo do jeito que eu acho que é o certo. E aí o que aconteceu, eu filmei e eu entrei com o recurso tendo o bombeiro e o policial militar como testemunhas. E o meu recurso foi provido, porque ela me autuou, ela me multou. Né? Então ela aplicou a multa de R$ 2.900 sob o argumento de que eu me recusei a fazer o bafômetro. E eu falei, não é que eu tenha me recusado. O procedimento que ela queria utilizar para fazer está totalmente desconexo do que manda a legislação. A gente está em período de Covid, né? Tem várias pessoas, mais de 40 pessoas aqui. Eu tenho problema de asma crônica, eu tenho falecimento na família por causa de Covid e ela quer colocar minha vida em risco, né? Pedindo para eu tirar dentro da ambulância a máscara com um monte de gente em volta.
sem saber se aquelas pessoas estão contaminadas ou não. E aí, nesse caso, foi provido. Né? E a pessoa que bateu realmente estava visivelmente embriagada e visivelmente. E se recusou também. Mas é o direito dele. Né? Mas no meu caso, o próprio bombeiro atestou, eu, policial militar, que eu não tinha sinal algum de embriaguez, muito pelo contrário, estava extremamente lúcido, e a minha argumentação foi minha própria vida, minha integridade física. Né? Ela exigiu que eu tirasse a máscara na frente de mais de 50 pessoas e soprasse. Falei, não vou fazer. Se me isolarem, eu faço, mas aqui desse jeito eu não vou fazer. E eu tô machucado, eu preciso ir ao hospital. É bem interessante. É um caso interessante. Existem casos e casos. E o condutor tem todo o direito de recorrer e os deferimentos acontecem. Algumas Exato. pessoas vão recorrendo, esperando ali que vai acontecer uma prescrição, que fique parado. E a gente discute muito isso lá, Arthur e eu, nós somos estudiosos, né, nesse aspecto. E eu cheguei à conclusão que não vale a pena. A gente tem processo lá, o cara recorrendo desde 2012, 2013, o cara está 10 anos ali, tudo bem. O processo de suspensão, ele é interrompido durante a fase recursal. Então, ele está dirigindo, ele está com a carteira dele. Mas vai chegar uma hora que ele vai perder o recurso e ele vai ter ali... Que cumprir. Vai ter que cumprir. Ele vai ficar 1 ano sem dirigir, isso é fato. Então, uma percepção muito particular. Não vale a pena. Se você realmente bebeu, dirigiu, fez a recusa... eu não vou vir aqui dizer para incentivar, para fazer recusa, mas é o que a maioria faz. Faz a recusa. É direito que o faça. Mas não pense que recusando vai ficar livre do criminal, se estiver com sinais. Se tiver 2, 3 sinais, meu amigo, aí a gente já pega, leva para delegacia na hora e vai. Olha só, o custo de se beber e dirigir. Vamos ver o custo aqui, dinheiro. E o doutor Anderson vai me ajudar. O cara parou ali na barreira, o mais simples de tudo, se recusou, mas estava com 3 sinais, vai ser preso. Independente de se recusar ou não. Foi preso ali. O carro dele já vai para o depósito, já vai pagar o guincho e já vai pagar estadia lá no Detran. As diárias, ele sabe muito bem que ele foi chefe lá. Aí ele chegou na delegacia. Aí o delegado vai olhar para ele ali, é de 2 a 12 mil, dependendo do estado do cara. O cara quer 10 mil e detalhe, no cash. Vai ter que prover, senão já fica ali. Não. Eu acho que nem Pix pode, né, doutor? Eu acho que ainda não está regulamentado. Na verdade, o valor que ele pode arbitrar é de 1 a 100 salários mínimos. Nossa, então, mas assim, a prática... Dependendo da situação econômica eu já vi de 2 mil e já vi de 10 mil que eu levei. Eu já vi o cara pagar 2, já vi o cara pagar 10. Então, o cara paga 10 mil ali. Aí ele vai... Aí é doutor Anderson, porque ele vai sair de lá, ele vai ter que contratar uma defesa. Se ligar pro doutor Anderson lá na hora, é mais caro ainda. É 15 conto. O doutor Anderson sair de casa... mestre em direito, professor. Porque doutor Anderson... Para ele é mais caro, então. Doutor Anderson tem cara que é... E para um policial? Não, assim, a pessoa se defender. Ele se defender. É o custo da é o custo de um bom advogado. É o custo de um advogado. Para ir lá na DP. O André tá colocando todos os institutos. É o que o cara... É a multa, é o... É o que o cara vai ter que gastar. Ele ligou pro doutor Anderson na noite de Natal. Aí é 10 vezes a tabela da OAB, que ele tem uma tabela ali, que ele vai botando fatores multiplicativos. Vai lá para tirar o cara, já vai 10 mil pro doutor Anderson, 10 mil para fiança, vai embora, aí tem a instrução, o processo, o julgamento, o acompanhamento do doutor Anderson, mais uma grana, mais ter que... Bota aí 50, né? Pagar a multa, mais 3 mil... mais um monte de noite de sono. Nossa, você nem que o cara ficar preocupado e esperando isso. Aí eu pergunto, Walter, vale a pena? Não vale a pena. Agora, deixa eu mudar pouco aqui o eixo, o gancho. Claro, nós estamos falando do motorista, é importante que se fale do motorista. Mas aqui também nós colocamos aqui a questão do sistema viário. Evidentemente que nós temos no nosso sistema viário, doutor Geraldo, o senhor que, portanto... É médico de tráfego e é importante também
já que nós temos aqui na nossa capital federal, de repente, um cruzamento que não é sinalizado, temos um semáforo que não está funcionando, temos também buracos no leito da pista, e de repente tem ali o motorista de alguma forma dirigindo, não tem iluminação já que é à noite, ou se é durante o dia está chovendo muito, a visibilidade realmente também cai, enfim, nessa condição assim, é importante que esse motorista esteja com o seu exame, de certa forma, em dias, porque de repente alguém pode questionar, não, mas você, né, era para dirigir utilizando óculos, você está sem o seu óculos, sem a sua lente de contato. De repente a sua audição, você estava com um fone no ouvido, não ouviu o apito do trem, alguma coisa nesse sentido. E outras coisas mais. Tudo isso se leva em conta pela medicina de tráfego, diante de uma situação que causou ali um acidente, Dr. Gutenberg? Volta, é uma pergunta muito feliz. Hoje, com o Código de Trânsito alterado, a pessoa de 18 a 50 anos, ele vai ficar 10 anos com a CNH, de 50 a 70, 5 anos, de 70 para frente, 3 anos. Nós, como meio de tráfego, nós temos a prerrogativa de diminuir esse prazo de validade do paciente. Então, vamos colocar coisas práticas. Diabetes. Paciente de diabetes tipo 1, que é aquele que usa insulina, mesmo que ele seja um paciente jovem, paciente que nós jamais poderíamos dar a esse paciente 10 anos. Paciente com ceratocone, que é uma lesão muito grave na córnea, nós diminuímos o prazo de validade desse paciente. Então, um exame médico feito por um profissional da medicina do tráfego, ele pode ser muito bem estudado. Para você ter uma ideia, muitos pacientes passam a vida inteira sem ir ao médico. O único médico que eles vão é o médico de tráfego, que são obrigados a ir. Às vezes você pega paciente e fala, nunca fui no médico, não sei, nunca fui no cardiologista, nunca fui no endocrinologista. Nós, médicos de tráfego, fazemos um exame muito, muito perfeito. Nós avaliamos a audição, avaliamos a visão, avaliamos o estado psiquiátrico desse paciente, como é que ele está caminhando, as doenças crônicas, tudo isso é avaliado. E nós temos dentro da nossa Abramet um boletim dizendo quais são as patologias que nós podemos diminuir o prazo de validade. Não é porque você tenha 18, 20, 22, 23 anos que você vai poder ficar 10 anos com a Carteira Nacional de Habilitação. E essa aí foi essa inversão que houve aí, que eram 5 anos até uma determinada idade, foi mudado com o Código de Trânsito, e que nós da Abramet estamos lutando lá no parlamento para voltar de novo essa coisa de 5 anos até 70 anos, de 3 em 3 anos para frente, porque nós entendemos que é fundamental. A sua pergunta foi muito feliz. Você pega uma pessoa com ceratocone, uma pessoa que é míope, uma miopia de 10 graus, 8 graus, às vezes ele não vai no médico, ele não sabe que é míope, ele vai no médico de tráfego, e o médico diz, mas você não está podendo dirigir, você não pode dirigir, você tem que colocar uma lente. Às vezes as pessoas não escutam direito, e a pessoa tem uma diabetes, a pessoa é hipertensa, a pessoa tem muita dificuldade de mobilidade. Então isso tudo é avaliado num exame que nós fazemos a esse paciente. Por exemplo, um dia desse, o paciente, eu operei eu fiz uma cirurgia para tirar o óculos. Aí colocou um atestado do colega oftalmologista, não precisa mais do óculos. Fala, se o batalhão de trânsito te pega, o Detran ou o DS te pega, você vai ser multado. Só quem tem prerrogativa de alterar a CNH é o médico de tráfego. Então, um exame bem feito, você pode acreditar, nós somos baluartes nesse aspecto aí. Nós fazemos um exame muito bom, muito perfeito, e muitas pessoas que só passam por nós depois vão agradecer, doutor, muito obrigado. Às vezes pegamos pessoas jovens com pressão de 200 por 120, pessoas que chegam muito mal, pessoas diabéticas gravíssimas, pessoas epiléticas. Então tudo isso é observado por um exame muito bem feito com nós que somos médicos de tráfego. E nós temos a prerrogativa de diminuir esse prazo de validade desse paciente. Essa é uma preocupação dos senhores, doutor Arthur, como também doutor André, durante uma fiscalização? Quer dizer, o foco é em cima da validade da habilitação, ou também tem a preocupação, acima de tudo, se tem algum detalhe que chama aí a atenção na questão médica? As observações
lá da clínica, que o médico de tráfego observa, elas são categorizadas em códigos, em letras, que são anotadas no verso da CNH, né, seja ela a versão física ou a versão digital. A correção visual é uma determinada letra, a necessidade de adaptação do veículo também é anotada com um outro caractere, é uma tabela enorme de caracteres, mas isso é disponibilizado de A a Z de códigos e combinações. Então, ali na fiscalização, ao se deparar com essas observações, o agente da autoridade de trânsito precisa sim verificar: correção visual está utilizando, o veículo é adaptado. Letra A, correção visual. Letra Então, B, aparelho auditivo. T, proibir diminuir em vias de alta velocidade. U, proibir dirigir de noite. A pessoa que tem retinose pigmentar, tem uma doença que chama retinose pigmentar, a gente proíbe essa pessoa de dirigir de noite. E a fiscalização é muito importante isso aí. É importantíssimo. A hora que o André pega um paciente com a letra U, 9 horas da noite, ele vai aprender o carro, vai aprender a carteira de motorista dele. Essa observação foi excelente, Walter. Vamos lá. Só piora a vida do condutor. A gente monta um ponto de bloqueio, a barreira, o nosso foco é a alcoolemia. Sim. Mas passou ali no passivo, identificou, opa, alguém nesse carro bebeu. Quando manda encostar, meu amigo, já era. Aí não é só alcoolemia. A gente dá uma geral na CNH do condutor e no carro. E hoje em dia, e até com o auxílio da tecnologia, a gente tem acesso, todo policial, agente de trânsito, agente da autoridade de trânsito, tem ali no celular sistemas que consulta tudo online ali. Hoje eu nem peço a carteira, o documento do carro eu não peço mais, porque não é obrigatório o cara andar com ele hoje. Eu já vou ali atrás na placa do carro, já digito a placa do carro, ele já me dá tudo daquele carro ali, se está licenciado. Aí, muitos não estão, o brasileiro, ele tem um ato, uma maneira... Gosta de pagar duas vezes, né? Ele não paga o teu imposto e quer andar com o carro, né? Chega no final do ano, começa a fiscalização, começou agora, recentemente. 1/3 dos carros Eles estão pagaram. pensando, eu esqueci de pagar, não cola. Não cola, isso aí não adianta. Então, e detalhe, não licenciado é removido, é depósito, acabou. Ele não vai conseguir pagar ali na hora e dar baixo, porque na Secretaria de Fazenda tem já multas, juros. Já vai embora, vai pagar multa, juro, paga o guincho, paga a diária na hora, então tá ficando caro. Isso é porque o carro dele não estava licenciado. Visto isso, a parte documental do carro, se tem alguma restrição, às vezes pega roubo e furto. Sim. Carro pedido, carro roubado, carro clonado, de repente o condutor nem sabia, mas foi parado para alcoolemia. Aí veja, aí a gente já vai dar uma olhada ali no pneu, nos equipamentos obrigatórios, já ver se o cara estava de cinto, tá com o celular, e só vai somando, e ele vai levando todos esses. Extintor de incêndio não é mais obrigatório. Não é. Mas tem N itens ali que são itens obrigatórios, até o estado do para-brisa, tá trincado ali, tudo não pode. Pega carro que o retrovisor caiu o retrovisor. Tem o estado, o arame do pneu, esse carro não pode rodar. Tá aparecendo. Então, infelizmente, isso é a parte do veículo. Acabou a parte do veículo, a gente vai para a CNH do condutor, me dá teu CPF, amigo. Não quero nem ver tua carteira. Aí já puxa o prontuário dele ali. Vamos ver as restrições que o doutor muito bem... E ver se o cara é habilitado. Tem cara que nem habilitado é. Mas tem carteira falsa hoje em dia? Pois é, hoje as carteiras, elas... independe se você tem ou não, a gente olha o prontuário do cara. Pode ter a carteira falsa, sim, mas hoje a maioria dos condutores já apresentam a carteira no aplicativo. O aplicativo do Detran funciona muito bem. Tem um outro aplicativo que chama Carteira Digital. Eu mesmo não ando com mais nada. É tudo aqui, o documento do carro. A carteira não chegou depois que eu renovei. Não, mas ela chega. Ela tem chega. que chegar. Aconteceu alguma coisa. Só não pode. A digital só não é válida no exterior. O que não chega hoje é o documento do veículo. Porque eu renovei em junho, não chegou. Não, mas aí você tem que falar com o Arthur para ver o que está acontecendo. Chegou no celular digital. Não, beleza. No celular chega rapidamente. O celular vale.
Eu não sei nem onde está a minha carteira. Agora, ando no exterior celular. não, tem que tomar muito cuidado. A gente avisa muitos pacientes, o exterior não aceita digital. Não aceita Portugal, digital. nem Estados Unidos. E dependendo do Aqui país... na América do Sul mesmo. Argentina não Sai aceita. aqui, você às vezes vai e detalhe, você precisa dependendo do RG. país, o senhor vai para Itália, lá eles não aceitam. O senhor tem que ter um negócio que chama PID, que é a Permissão Internacional para dirigir. Que você tem que tirar, que é uma carteira traduzida para várias línguas. Inclusive lá tem japonês, mandarim, tudo. Então, vai viajar, você primeiro tem que observar. Você vai querer alugar um carro, quando você vai para a Itália, vai querer alugar um carro ali, você tem que ver. Aceita a carteira nacional? No Mercosul aceita, nos Estados Unidos aceita, tudo. Agora, muitos países não aceitam. Então, você tem que tirar a carteira internacional. No Brasil, não precisa estar com o documento, não precisa estar a carteira física. Pode ser tudo digital, a gente faz a fiscalização. Mas a fiscalização, ela não deixando... Tem cara que sai ali com 10 mil de multa e já fica sem o carro ali mesmo. E muitas vezes nem bebeu, coitado. Porque escapa da Mas esse detalhe que o doutor Gutenberg trouxe, que tem habilitação, que ela não pode, o motorista, dirigir numa rodovia de pista rápida. Muitos detalhes, como foi dito aqui, né? Observações de A a Z. Isso. Quer dizer, muita gente. Quer dizer, a pessoa que está nessa condição, ela sabe disso? Ela sabe. Ela é Sim. informada. Nós avisamos lá, nós avisamos. Ele só tira a carteira, da hora que ele está tirando a carteira ou renovando a carteira, ele já recebe Já ali sabe. todas essas Todas as orientações, observações. diminuição do prazo de validade, tudo. Mas tem deles, doutor Arthur, que de alguma forma tenta burlar isso? Ou Tenta, seja, tenta. Tem? Por exemplo, a correção visual. Correção visual é muito comum. Lente corretiva. Fiz a cirurgia e estou aqui com lente corretiva ou não preciso mais. Se você fez uma alteração da sua condição de saúde, essa condição de saúde precisa ser validada por um médico de tráfego. Exatamente. E Tem que ele, voltar nas lá, clínicas doutor credenciadas, que vai lançar essa alteração. Então, ela precisa Exato. fazer uma alteração no registro. Imagina o veículo, mudou de proprietário o veículo, ele precisa passar por uma vistoria, fazer a transferência de propriedade para constatar que mudou. Não basta dizer, olha aqui o meu contrato particular, eu não sou mais, eu sou o proprietário desse veículo. Enfim, todas essas alterações precisam ser levadas ao órgão executivo de trânsito, aos DETRANS, que por sua vez credencia clínicas na sua região, que possuem médicos de tráfego habilitados para fazer a alteração. Então, às vezes as pessoas, no momento da operação, da abordagem, buscam jogar essa informação. É muito importante. Olha, não estou de óculos porque eu fiz uma cirurgia, já corrigi, não preciso mais. Ok, mas eu, agente da autoridade de trânsito, não sou médico. E ainda que eu fosse, a legislação não me permitiria constatar nesse momento aqui. Não adianta dar um atestado assim, operou e não precisa mais de óculos. Né? Então, É comum, viu? interessante. É comum. Gente, o assunto está excelente. Ficaríamos aqui, evidentemente, dentro da disponibilidade de tempo dos senhores, mais umas 2 horas. Mas o tempo está caminhando. Vamos fazer o seguinte, vamos conceder 3 minutos. De repente, tem assuntos que não foram abordados e dentro desses 3 minutos, um dos senhores quer realmente pontuar. Eu começo com o senhor, doutor Anderson, os 3 minutos. O senhor fica à vontade para falar o que o senhor achar necessário, o que não foi dito. O senhor fica à vontade nos 3 minutos, por favor. Eu acredito, Walter, só complementando o que foi dito, né, que a disciplina é para o adulto, a educação é para a criança. Então, no trânsito, infelizmente, hoje eu acredito que tem que haver uma fiscalização ferrenha, né? A punição é uma grande arma. Eu costumo dizer que quando você está 100 por hora no eixão, você não desce para 80 porque Cristo botou a mão no seu ombro e falou, filho, pare. Foi por causa do pardal, foi por causa do medo da multa, o medo da punição. Né? Infelizmente, hoje, a criminalidade que a gente tem, seja no trânsito ou fora dele, ocorre pela sensação de impunidade. Então, as pessoas têm que se conscientizar, elas têm que botar a mão na consciência e perceber que, quando elas atropelam alguém, poderia ser alguém da família delas que estivesse sendo atropeladas. Né? Então, essa consciência ela é necessária. E eu acredito que não seja só do órgão de trânsito, só da autoridade, conscientizar a criança, conscientizar quem está dentro daquela casa. O próprio motorista ele tem que ter essa consciência e dar esse exemplo. Né? Não adianta, por exemplo, a gente ter aqui o tenente André dentro da escola explicando para os meninos se dentro de casa o pai faz tudo errado. Né? Ele coloca o menino, depois de beber um monte de cerveja dentro do carro, a criança chama atenção e ele finge que não é com ele, ou então
alega-se a autoridade ali, manda o menino parar. Então, acredito que os adultos têm que buscar essa consciência. E, não havendo essa consciência, tem que ter punição sim, fiscalização sim. E tem gente que fala, o Detran está adorando arrecadar. Não, o Detran está salvando vidas, né? A Polícia Militar está salvando vidas, porque esse é o papel do Estado. Então, acho que com consciência, infelizmente, ela tem que vir com mais fiscalização e também com um maior rigor na punição. Infelizmente, o indisciplinado só entende dessa forma. Doutor Gutenberg, fique à vontade também nos 3 minutos. Meu amigo, para as antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelo convite, É a sempre um companhia privilégio do receber André, o do senhor. Arthur, do doutor Wilson, e dizer assim, que foi assim de um proveito muito grande, mas lembrando que o meu amigo falou, o Arthur falou, muitas pessoas que nos estão escutando vão mudar o de álcool. Pô, que coisa chata falar de álcool. O que tem? Uma cervejinha, uma coisa? Final do ano. Só uma latinha. Final do ano, eu tô com a minha família, eu vou passar o Natal na casa de uns amigos, não posso tomar um vinhozinho, eu vou esquecer isso aqui, porque não acho que não vai ter problema nenhum. Já o André já disse que vai ter blitz, né? Então, eu achei assim, de suma importância essa tarde que nós estamos debatendo, e as pessoas têm que conscientizar, não tem outra maneira de se evitar. 20% do orçamento do SUS é para ir para os hospitais para trauma. Lá no hospital de base, eu trabalhei durante 36 anos lá. Lá nós só fazemos trauma e câncer e trauma dioturnamente. Se você for lá no hospital de base agora, tem alguém atropelado, alguém que bateu o carro, alguém que teve um acidente. Caiu da moto. Se você caiu da moto, se você for mais tarde, tem. Se você for de manhã, tem. Se você for depois da manhã, tem. Qualquer instante. E se você escuta histórias assim que você não acredita que um ser humano pode estar sendo submetido àquele tipo de coisa. Pessoas que perdem a perna, pessoas que perdem um braço, pais de família, você vê lá na porta aquela coisa, aquele desespero, chega mãe, chega mulher, chega filho, cadê meu pai? Gritam, e aquela coisa, aquele sofrimento, e a gente que às vezes fica um pouquinho assim, querendo se livrar daquilo ali para você trabalhar, você não consegue nem trabalhar muito tranquilo, você vê aquele desespero daquelas famílias, um sofrimento, uma coisa assim, indescritível, essa é a verdade. Eu queria que as pessoas que bebessem passasse pelo menos assim umas 2 tardes lá no hospital de base conosco, hospital de trauma, para ver, provavelmente eles iam tornar-se abstêmios, com certeza. Tá? E eu vi o programa todinho. E eu vi o programa todinho. Eles vão, no dial eles vão acabar mudando, porque nós estamos sendo muito trágicos aqui, nós 5 aqui, viu? Mas precisa, né? Muito obrigado a todos aqui pela Coronel oportunidade. André Caldas, fique à vontade também nos 3 minutos. Vou aproveitar meus 3 minutos, vou gastar 1 minuto e vou falar sobre 3 coisas. Primeiro eu vou falar das crianças, depois da arrecadação ali. Fique à vontade. E por último eu vou falar, que estão me perguntando desde a hora que vocês, se vai ter blitz, onde vai ser a blitz, eu vou contar tudo aqui. Sério? Vou aproveitar. Mas depois você muda de lado também. Né? Vamos lá. Prestar atenção agora. Primeiro das criancinhas, né? Esse projeto que nós temos, a Polícia Militar em específico, chama Guardiões do Trânsito, que a gente vai para as escolas, a gente fica 1 semana lá, prioritariamente são escolas públicas. No ano passado, nós atendemos 17 mil crianças, quase o mesmo número de autos de alcoolemia que nós fizemos esse ano, então isso é muito positivo. A gente abre a inscrição ali no período que não tem aula, dezembro, janeiro, e abre num dia e lota o ano inteiro. Nossa. Em um dia. Preenche todas as escolas, todo mundo quer, é um projeto muito bacana. Daqui a 10 anos a gente vai voltar aqui, não serei mais eu acho, mas o meu substituto vai estar colhendo... Até você pode ser comandante-geral também da PM, né? Vamos pensar assim também, né, Coronel? Não, tudo ao seu tempo, né? Sim, claro. E tudo, mas... Por falar no comando da corporação, a gente tem total apoio do comandante-geral, do nosso departamento de operações. O comandante-geral é o Coronel Hoje é o Coronel Adão. Sim. Hoje é o Coronel Adão, o chefe de departamento operacional, o Coronel Wesley,
eles incentivam a nossa atividade. Não há interferência de ninguém, porque trânsito, Brasília, todo mundo tem um amigo, liga para um, para outro. Tipo, sabe com quem está falando? Não. Não adianta. Nós temos total respaldo do comando da corporação e do próprio governo para desenvolver nossa... E eu falo isso aqui com maior tranquilidade que eu tenho. Hoje o nosso talonário é talonário eletrônico. Então a gente digita a placa aqui, ó, em 1 minuto o auto já está lá no Detran. Não existe mais, vou ligar, vou ligar aqui para não sei o quê, eu sou amigo. Não, acabou, não existe. Não, você tem que se focar com aquilo ali. Então, o projeto das crianças, muito bacana. Esse é o ponto 1. Ponto 2, vamos lá. Antes do senhor chegar no outro ponto ainda das crianças, o senhor falou que atende somente escola pública. Mas escola particular, de repente, se houver uma solicitação, atendemos também, porque o calendário escolar das escolas particulares, ele é maior do que o da escola pública. Entendi. Então, nesse intervalo, ali antes de fevereiro, a gente atende escola particular. Sim. E no meio do ano também, porque a escola particular tem um calendário mais ampliado. Sim. Do que a escola pública. Então, nesses intervalos, a gente atende, a gente sempre procura atender da melhor forma possível. Não fazemos distinção. Qualquer um pode pedir, eu posso até deixar aí depois. Sim. O melhor caminho. É um projeto realmente muito bacana. O Detran tem, o DR tem, todos os órgãos têm, inclusive grupos de teatro, tudo. Sim. Vale muito a pena até o adulto ir assistir. Bom, o segundo ponto é o da arrecadação, o dinheiro, como falou ali muito bem. Doutor Anderson. Muitas pessoas pensam que o dinheiro das multas, vai para o governo gastar como ele quer, mas não. O dinheiro da multa, ele tem uma destinação própria. Que o pessoal diz é um dinheiro carimbado. É um dinheiro carimbado. Você pode gastar o dinheiro da multa com educação do trânsito, campanha, tudo, que prioritariamente é para isso, ou equipamentos para ser utilizados na fiscalização, para comprar tilão, cone, barreira, viatura, para aquilo ali. Então não é um dinheiro, o governo está enriquecendo. Não é para isso. O dinheiro de multa é para ser utilizado para a própria fiscalização e para a educação, prioritariamente para isso. Engenharia também, né? Pode, melhoria de sinalização e tudo para contribuir para o trânsito. Então fica ali, não é o dinheiro que vai comprar e vai pagar o salário do Arthur, o meu salário, não, de forma alguma, é vedado isso. E o último é o que todo mundo quer saber, se vai ter a Blitz no Natal e no Ano Novo. A audiência até aumentou. Agora o pessoal voltou, né, ali, doutor Wittenberg? E eu digo, vai ter. Isso aí você pode ter certeza, fazemos, inclusive intensificamos, a gente tem uma operação no período de férias, no final do ano tem muito mais pessoas nas ruas, teremos Blitz sim. Aonde vai ser? Essa é a pergunta, aonde vai ser? Pergunta do milhão. Essa pergunta é a mais fácil que eu digo, não sei. Mas tem um motivo. Eu nunca soube e eu não quero saber. E detalhe, nem os policiais que estão escalados no dia, eles sabem. Entendi. Nós temos ali um mapeamento. A gente não escolhe, vou hoje para aqui porque eu quero, não. É feito um mapeamento e essa é a dica. Poxa, vai ter um show do Réveillon ali na Esplanada? Vai ter barreira, com certeza. Setor de clubes. Setor de clubes vai ter automático. Barreira, é automático. Tem um jogo de futebol lá Brasil, não sei o quê. Vai ter barreira. Vai ter o show do Paul McCartney? Vai ter barreira. Pode ter certeza. Isso eu falo aqui. Evento na Esplanada. Barreira. Tem um bar que tem um show. Vai ter barreira. Por que eu estou falando isso? O meu interesse não é pegar o cara bêbado. Que o cara não beba, é que o cara não vá. E que se ele for, ele não beba. Se ele for para beber, é o que eu digo. O Código de Trânsito não impede ninguém de andar de carro. Impede de dirigir. Então, o policial, ele chega para trabalhar, a gente tem o turno lá, 7, 15 e 23. Ele descobre na hora para onde ele vai. Para não vazar a informação. Todo mundo vai. Ele chega 23 horas, 23 e 1, você... Tem um cara só que sabe. Nem eu sei. Não adianta me ligar para perguntar. Ele fica sabendo na hora e vai lá para o ponto. E ele está lá no ponto, ele tem liberdade de desmontar o ponto e ligar o ponto. Então, meu amigo, pronto, essa é a melhor de todas as dicas. Doutor Arthur, também uns 3 minutos para o senhor, por favor, para as considerações. Walter Lima e Rádio Justiça, obrigado mais uma vez por esse convite, por estar essa tarde aqui muito proveitosa, juntamente com o Tenente Coronel André Caldas, doutor Anderson, doutor Geraldo Wittenberg. Dizer que
as pessoas precisam se preocupar com o tema que nós estamos tratando aqui antes de sair de casa. Vou para a festa de Réveillon. Comprei o ingresso que custa aí R$800. É open bar, é uma banda famosa, é comida à vontade, open bar, open food. Como que eu irei me deslocar com a minha família? Como que eu irei voltar para casa? Então, se o ingresso de uma festa dessa custa R$500, R$800, o individual, e as festas aqui no Distrito Federal e Brasil inteiro, né? Festas de Réveillon geralmente são festas mais caras porque o garçom para trabalhar numa noite de Réveillon ele custa mais, né? A banda que vai tocar ali custa mais e os clubes organizam festas maravilhosas para comemorar a vida e disso que nós estamos falando, de comemorar a vida e de evitar que o mal maior aconteça. Então, a minha dica para os nossos ouvintes é: escolha o seu meio de transporte antes de sair de casa. A festa é open bar, você pagou sabendo que ali há o consumo de álcool. Se você gastou R$500 no seu convite, 300, 200, quanto não vale um transporte por aplicativo, pelo táxi, para você voltar para casa? É R$40 para ir, se for bem distante, R$50 para voltar, 70. Pense antes de sair, vou me deslocar. Eu já sei que nesses eventos eu vou fazer consumo de bebida alcoólica. Que vai ter blitz, né? E que vai ter blitz. E o mais importante do que a blitz, né? A blitz vai acontecer onde? A primeira blitz é na sua consciência. É na sua consciência e a consciência nos faz lembrar da família. Eu preciso voltar para os meus filhos. O trânsito não é um fim em si mesmo. Nós não temos no trânsito um fim. É um deslocamento para encontrar alguém, para voltar de um trabalho. Então, essa consciência é que precisa, essa virada cultural da lei seca, pegar ou não pegar, recusa ou não recusa, ela gira em torno disso, da nossa autoconsciência. A blitz começa nos nossos afazeres. Eu vou beber, eu vou voltar como? Não adianta eu ir de carro. Tem que pensar antes do deslocamento. E aí, fora isso, um dado aqui do nosso Conselho de Trânsito também do DF, nós fizemos na campanha Maio Amarelo desse ano, um compromisso junto com os órgãos de trânsito, DETRAN e DR, para estabelecermos metas de julgamentos dos processos desses que eu comentei aqui, dos processos em que as pessoas foram apenadas pela alcoolemia e tem ali a penalidade de suspensão. Então, qual que é a meta? E nós estamos cobrando isso agora em dezembro dos órgãos de trânsito, de julgar todos os recursos que forem interpostos por essas infrações até outubro desse ano. Isso foi feito. E a aplicação da penalidade de suspensão de direito de dirigir daquelas infrações cometidas durante o mês de maio de 2023. Essas aplicações da suspensão deverá ocorrer até o dia 31 de dezembro desse ano. E a partir de janeiro de 2024, nós iremos intensificar a fiscalização sobre esse seleto grupo, digamos assim. Os privilegiados. Então, assim, existem metas de julgamentos, metas de fiscalização para fechar ainda mais o cerco e tornarmos a segurança viária um bem de todos. E é essa a preocupação dos órgãos de trânsito, é a preservação de vidas. Vá e volte para casa com segurança. Doutor Arthur, muito obrigado ao senhor pela gentileza. Coronel André, também foi um prazer tê-lo aqui no programa. Doutor Geraldo Gutenberg, também um privilégio também receber o senhor. Obrigado, como também doutor Anderson, também um privilégio. Muito obrigado. E assim chegamos ao fim do nosso Justiça na Tarde. O nosso tempo acabou de vez. Boa tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.